Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. E hoje, mais uma vez, com as doutoras do Diálogo Podcast, né? Que tá bombando vocês já. Eu vi Lucília. Doutora Lucília Carvalho, doutora Fernanda Mauro e doutora Fernanda Viana. Eu vi Lucília falando. Olha, o algoritmo é diferente, Sim. não é? É verdade, isso é uma informação importante. Posso falar aqui também? Ó, agora? Então, o que acontece? Quem escuta a gente, vocês têm também o YouTube, né? Tem o Instagram, mas também tem o Spotify, por exemplo. O Spotify, diferentemente das outras plataformas, ele não tem algoritmo. Então, por exemplo, eu sou gineco, ouvi o podcast de vocês, gostei. Se eu não comentar com outras pessoas vão ter muita dificuldade de acessar através do Spotify. Você colocar lá, gineco, vão aparecer outras coisas que não necessariamente vão ser do seu interesse, né? Então, vale muito a pena sempre compartilhar. Gostou do assunto, compartilhe com as pessoas que você acha que vai ter interesse, que ajuda bastante. Podcast? De gineco para gineco. Com diálogo. E o nosso Com diálogo. diálogo. Exatamente. Eu entendi que eu não tinha falado. Não, tá certo. Não, isso é uma informação boa, é importante. E a gente aproveita esse início aqui já para dizer para a audiência clicar aqui no sininho. Eu não sou bom nisso, mas para aumentar, né? E se inscrever no canal. Porque no YouTube a gente precisa, obviamente, entrar no algoritmo. Né? E eu tenho certeza que o conteúdo, né? Vocês vão falar do episódio de vocês aqui, de contracepção, e a gente vai linkar esse novo vídeo aqui com esse episódio. Então, quem não viu, assiste deles no Diálogo também. Então, já apresentei as doutoras do Diálogo, eu vou deixar vocês à vontade. Bruno, por favor, o nosso assunto hoje, você vê que sempre o mais importante são as pessoas, né? Muito mais do que o assunto. A gente tem um monte de papo para falar sobre ginecologia, sobre o dia a dia. Mas hoje a gente vai... Eu fiz questão que vocês trouxessem a coisa turbinada. Muita evidência, eu sei. Conteúdo de primeira. Eu li a pauta de vocês. Então, eu acho que nesses próximos 30 minutos vocês vão falar sobre contracepção e vão dar o enfoque bem acadêmico a isso para alimentar a gente num segundo momento da nossa entrevista aqui, que é a parte prática do nosso consultório. Que é o que interessa. Que é o que interessa, tá? Então, eu vou deixar à vontade vocês. Bruno, pode passar o primeiro e vocês vão, então, vendo quem vai começar com a contracepção com LARCs. É uma tendência, né? Posso falar, né? A gente colocou ali, a sigla ali, né? Essa sigla é em inglês, né? A gente pode fazer uma tradução livre, que seria métodos contraceptivos de longa duração reversíveis. O R seria de reversível. Então, eles estão em tendência justamente por isso, por poderem dar bastante tempo e pela reversibilidade, né? Então, e pela autoeficácia também, pela autoeficácia, pela questão que a gente até colocou ali, que é a fuga dos hormônios, né? Muitos deles têm essa possibilidade de fuga dos hormônios, então a gente vê, sim, essa tendência documentada, né? Documentada, principalmente o aumento do uso dentro dos LARCs, né, dos dispositivos intrauterinos, né? Eu acho que quando a gente fala de LARC, a gente fala principalmente de dispositivo intrauterino e do Mas implanão. tem o LARC, que é o de longa duração e não é o DIU. É isso. Exatamente. E acho que é uma tendência justamente por isso que ela falou. Eu acho que é uma fuga do hormônio. Acho que é uma coisa um pouco injusta. Talvez eu acho que depois vai falar. Mas acho que todo mundo, hoje em dia, quer não usar hormônio e que tá tudo bem. Mas também acho que... Também. A vibe da geração. Pois é. Uma certa... Mas eu não sou contra o hormônio, não. Acho que o hormônio ajuda muitas pacientes. Então, eu acho que tem que ter um meio termo. Mas acho que por essa longa duração e alta eficácia é muito interessante. Acho que vale a gente falar também dos pacientes mais jovens, né? Sim. As Nolíparas, idade reprodutiva adolescente, né? Que antigamente tinha uma ideia aí de que talvez não fosse tão interessante usar. Que não era, eu vivi a minha residência. Pois A gente não colocava DIU em jovem. Pois é. Né? Nolíparas, primeiro, esperava que ela engravidasse, tivesse seu filho. Pode ser que não seja legal. O medo de você fazer uma sineque uterina, né? Então, assim, isso comprometeu o futuro reprodutivo dela. A gente já viu que isso não é verdade. Isso é uma coisa questionável em consultório, porque minha mãe... Exatamente. Muito desconfiada. Mas tem uma história muito mais interessante sobre isso, tá? Que é o DIU Multishield. Tá?
ele foi um DIU muito, muito badalado na década de 60, né? E o que aconteceu? Ele fazia o microfilme. Porque... Ele era aquela minhoquinha? Não. Aquela minhoquinha era o... Não tinha um suachê. Você tem o suachê, o suachê é aquele inteiro. Que Aham. você usa, às vezes, quando você faz pós-operatório. Eu vou lembrar já. Você tinha o da Organon, que era alça de lips. É a minha Isso mesmo. tá? Alça de lips. O suachê são bem antigos e eles eram de látex, tá? Mas o Multishield era uma marca de DIU. Era igual o Mirena. Entendi. Tá? Badaladíssimo, americano. Só que o fio dele era multifilamentar. E ali começou a dar micobactéria, essas bactérias que davam nas óticas. E começou a ter muita doença inflamatória pélvica muito grave na América. Sim. E você sabe que na América você tem o seguro, você tem a prática médica, a boa prática, a incidência de judicialização. Começou a ter muito processo. Então, tinha propagandas do Multishield com uma caveira do lado. Caramba. A mulher que tinha o Multishield já tinha uma caveirinha do lado. Né? Então, isso fez gerações posteriores. Desacreditarem, né? Ficarem com medo. Ficarem com medo, principalmente da mulher que não tinha prole e que pudesse ficar infértil. Então, a história desse DIU foi muito importante, né, nessa história toda. Sim. E hoje a geração de vocês entendem que não é bem assim. Mas você tem um DIU hoje com muito mais qualidade, muito mais estudado, né? Então, não tem mais a complicação que a gente via lá atrás. Algumas dúvidas são parecidas, né? Assim, até em relação à questão de infecção e o DIU, ainda existe essa dúvida. As pessoas trazem se vai aumentar a chance de infecção, o que fazer durante uma infecção se a paciente usa um DIU, se ela está tratando uma infecção, uma doença inflamatória pélvica, por exemplo. E, a princípio, caso ela não esteja grave, se ela não estiver piorando em esquema de antibiótico, você pode até deixar o DIU, né? Mesmo que ela faça uma doença inflamatória pélvica, não é uma indicação de retirada do DIU naquele momento. Então, a gente vê de onde vem vindo, né? Sempre, porque a pessoa que complica com o DIU, muitas vezes ela não tem acesso direto a você. Sim. Então, ela teve um processo que ela não suspeitou de uma doença inflamatória pélvica, achou que fosse um cálculo renal, ela cursou com uma infecção urinária, ela vai para um hospital de emergência e aí descobre que ela está com DIU. É o culpado. Total. Se você está com uma espinha, é o teu DIU. A pele ficou ruim, é o Mirena. É o Mirena. Então, isso tem muito isso. Então, nenhum médico gosta de correr esse risco e acaba tirando. Embora não exista, como você falou. Às vezes, se você está dando assistência, vamos fazer, segura um pouquinho, pode manter. E uma coisa que hoje em dia, na prática clínica, eu acabo fazendo, apesar de não ter tanta evidência e obrigatoriedade, né? Na hora que você for colocar o DIU, às vezes você já está no tempo de fazer a citologia, e aí você colhe suave para IST. Então, você pode colher clamídia, gonorreia. Você vai colher no momento. Eu não deixo de colocar o DIU, mas tendo o resultado, eu acho que já mas ela já colheu a citologia esse ano. Mas aí você acaba colhendo, pesquisando IST, já que você vai passar o DIU ali, enfim. Não é nada que tenha evidência, mas eu acho que é uma coisa que pode acrescentar aí para você ter... Hoje em dia, infelizmente, tudo a gente pensa em defesa também, né? Então, é uma coisa que você pode se defender, mostrando, olha, os principais patógenos, né? A gente rastreou, você é jovem, normalmente é paciente jovem colocando, já teria indicação do rastreio, e a gente colocou o DIU, tá tudo bem. Agora, se depois apareceu outra infecção, enfim, talvez o DIU não fosse o culpado. Quando aparece essa infecção, você trata, se aparecer novamente, é retirada ou não? Não tem essa... Recorrência. Depende do tempo de infecção, depende do intervalo. O que eu li, assim, que é também um pouco óbvio, que a gente deve conversar com a paciente é o seguinte: ela pode estar com um DIU, por exemplo, hormonal ou não, vai estar como um método anticoncepcional seguro, mas não é uma prevenção de DST. Então, a gente tem que ver se o comportamento é de risco. Então, a culpa, às vezes, é mais de um comportamento de risco ou de um tratamento que não foi adequado do que do DIU propriamente dito. Tirou o DIU, tratou,
Ela pode colocar de novo se ela desejar? Pode. Não vai gerar, né? uma Uma contraindicação. A gente está contraindicação. falando de LARC, na verdade. LARC não é só DIU. Sim. E vocês estão falando, já que a gente fugiu do hormônio, está falando do DIU de cobre, né? DIU de cobre, Ou ou de cobre prata, enfim. Vamos falar um pouquinho aqui de LARC hormonal, LARC injetável. O que vocês têm de interessante? LARC injetável seria a progesterona trimestral, né? E o Implanon. Vou falar a marca porque lógico. também é a única que só tem Implanon. É progestágeno. Progestágeno. Ou é tonogestrel, implante. ou é a progesterona que normalmente a gente usa medrox. Sim. O que vocês têm de... Então, Tem alguma coisa? Fiquem à Bom, vontade. eu acho que a primeira coisa, falando da evidência, porque estamos aqui para falar de evidência, o Implanon é o método mais seguro que a gente tem. Sim, então, com assim, certeza. a gente pensando no índice de PIO, ele é melhor do que a ligadura tubária. Então, ele tá... Contra fatos. Exatamente. Então, ele é um método, eu acho que muito bom também pensando em pacientes jovens, porque pacientes jovens é esquecimento. Então, aquilo ali vai estar no funcionamento dela. Só que a gente tem uma taxa muito grande de um efeito colateral, que é o spotting, o sangramento fora de época. E, assim, paciente jovem não quer estar desprogramada em relação ao sangramento. Isso... Porque você falou uma coisa importante. Independente da Da segurança do do método. índice, né, de eficácia. A diferença para um DIU é que o DIU você pode ter uma intercorrência com o DIU, enquanto que o Implanon você não vai ter nenhum. Isso é um fator muito interessante, né? Dificilmente uma paciente vai tirar um Implanon, mas você pode ter o eventual ou uma retirada inadvertida, né? Você ouve, eu nunca vi. Também não. Você ouve, né? Mulher vai fazer um laser. Você sabia disso? Não. Ela Eu usa nem sei falar, DIU. mas acho que eu não sei. Os especos, vocês já viram o laser? Já, Como é que é? Tem uns aquela especos. gradezinha. Gradezinha. Às vezes a grade Puxou. pinça o fio. Mentira. Ai, Você desesperador. puxa e tira. Toda vez que você souber que você Então, tem sempre que DIU, você tem que ter Gente, esse cuidado na hora da sabia não. retirada. O DIU tem o Nunca lance do aconteceu. coletor, que muita gente tem medo. O DIU tem mais as suas... Peculiaridades. O Implanon não, botou. Ali, né? eu acho que tem Mas essa você segurança. chamando atenção para a questão do spot, né? É. uma perda irregular, um percentual bem razoável, não é pequeno. Sim, não é pequeno. Né? E que se você alinhar a expectativa com a cliente, pode ser interessante. Né? E dizer, olha, você vai ter um sangramento e tal. O que eles falam é que não vai ter, né? A ideia de colocar é não ter esse uma sangramento. forma, Eu assim, já de tirei manejar, mais do que eu né? coloquei. Você já tirou mais de Planon? Do que eu coloquei. Retirada por desejo da paciente Por e muitas vezes desejo. por essa questão. Não sei se talvez eu não me indico tanto, mas é porque eu vejo muita paciente com efeito colateral do Implanon. Então eu acho que talvez eu seja um pouco E eu acho que enviesada. Eu acho que o efeito colateral não é nem tão ruim. O ruim que, cara, o manejo normalmente não dá certo. Eu acho que o Como é o manejo, Fernanda? Não tem manejo. Manejo, sim. Olha só, eles são. Tem, Vou dizer uma coisa, o manejo. negócio da. Não, tem manejo. Você Ele pode, descreve, né? você pode começar com um anti-inflamatório pra ver se vai sim. funcionar. Você pode começar com um anti-hemorrágico pra ver se vai funcionar. Aí que vem pra mim uma coisa que não faz sentido. Você pode acrescentar um estrogênio pra você estrogenizar, espessar o endométrio. Aí pra mim já não fez sentido, porque a paciente provavelmente se bobear ou estava fugindo do estrogênio ou era contraindicado o estrogênio. Eu tive uma paciente que se deu muito bem com o Implanon, que aí vai um pouco do bizu aí da dica, que era uma paciente que tinha um grau de obesidade. Eu acho que, sinceramente, eu não lembro agora, mas quando ela chegou, ela deveria fechar um quadro para SOP. Ela já tinha um Implanon e ela voltou para mim no consultório querendo loucamente trocar, porque estava na hora de trocar. E eu pensei assim, nossa, eu nem normalmente recomendo. Aí eu pensei, cara, mas ela se deu bem, outras podem se dar bem. Aí quando eu fui ver, ela era uma paciente, provavelmente, que ela ia ficar em amenorreia. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, ela foi uma paciente ótima pro Implanon. Mas, assim, esse manejo é um manejo difícil. Eu acho que alinhar a expectativa é uma coisa muito boa. Eu tenho uma paciente que expulsou o DIU, sangrou com o DIU, e ela quis fazer o Implanon. Aí, eu coloquei o Implanon, mas eu falei pra ela, você vai sangrar. Ela, meia volta, me manda mensagem. Sangrei de tanto a tanto. Preciso me preocupar? Não. Como eu falei, Vai sangrar. você vai sangrar. Você pode... Vamos lá, faz mais um ciclo de ibuprofeno. Vamos ter
Mas assim, Qual é o melhor anti-inflamatório desses que você usa? Você falou ibuprofeno, é um deles. Eu acho muito Da do prática. Constão Constante. também. Eu gosto É, muito eu de acho Constão. Mas que não tem. Você pode escolher o que o paciente vai habituado. Eu Às vezes eu acho acho que o fica mais ibuprofeno ele é prescrito. muito prescrito nos Estados Estados Unidos. Unidos. Então, É, a maioria dos muitos estudos estudos. É com acaba usando. ibuprofeno. exemplifica o ibuprofeno. Normalmente, eu testo o ibuprofeno com um Constão. É. Tipo assim, são os 2 manejos que eu faço. Existem os manejos que também não tem nenhuma evidência científica, que são fitoterápicos. Mas Que eles são falam de estabilidade. Ah. Eu procurei muito, porque eu orientei uma apresentação sobre isso. Foi sua apresentação? Não. Era uma instabilidade endometrial. Então, você tinha que tentar achar o que pode... Porque é isso. Pra não ele- descamar. Isso, É. eles mostram que se você fez de tudo e você não conseguiu corrigir, isso serve tanto pro LARC, o Mirena, o Kailina ou o Implanon. Se você não conseguiu corrigir, é porque a paciente tem uma instabilidade endometrial. Você procura muito não para acha? saber o tratamento, você não acha. Aí existem alguns fitoterápicos que você pode tentar trazer. É como se fosse medicação para estabilidade, mesmo para quem tem insuficiência venosa. Então, para você tentar... Gente, mas não tem Fale o estudo. nome. Diosmina? Não é o Diosmina, não. Não, o Flebon é É. um deles, por exemplo. Só que é uma posologia horrível, você tem que usar de 8 em 8 horas. E mal bem é um fitoterápico. Aí, é isso. Entendo. Você tem que acreditar no tratamento, às Sim. vezes nem sempre. não E tem é alguns como se manipulados existisse só essa opção de também. método, né? É isso. Tem muita É. opção de método, então acaba que a paciente, É. aquele efeito não tá legal, ela vai querer É. mudar. Exatamente. Mas eu acho que o importante de tudo isso que a gente falou é que o spotting, ele não compromete a eficácia do método. Uhum. Ele é esperado, ele é descrito em bula, assim, e se a paciente se acostumar com aquele spotting, é normal. Ok. É, tá É tudo isso, bem. Tem gente que não tá Vai incomodada. depender dela É. se incomodar ou não. Se ele dura até 7 dias, se ele é uma vez É. ao mês. Sim. Não tem porquê, se ela não se incomodar, aquilo ser uma questão. Mas, obviamente, acaba sendo, né? E os larques A injeção. de progesterona? Medroxprogesterona. Eu prescrevo pouquíssimo. Não existe a menor Pouquíssimo. possibilidade de eu prescrever. Por quê? Efeito colateral também, eu acho que dá Qual? muito sangramento irregular também. Eu tinha mais contato com os diatáveis trimestrais quando eu trabalhava mais no SUS. Lá eles Uhum. fazem Por muito. Fazem causa do muito. custo. Do custo, Sim. da praticidade, Eles fazem né? muito. Eficácia. Disponibilidade, né? Faz sentido. Da pessoa, porque a gente. O pessoal da ela- endócrino A gente tem não que ter lá gosta, uma vigilância né? maior. Com então, se ela- certeza. Mas a gente Porque- pegava muita paciente com sangramento irregular. E aí suspendia, melhorar, sabe? Então eu acho que isso acontecia. Eu acho que é um método que dá um edema, dá uma piorada na pele. Eu acho pior, assim, eu tenho essa impressão. Acho que isso é Pela algo. sua experiência Vocês, e relatos. doutoras do diálogo, Eu Nunca- acho. vocês Tirando estão do levando A expertise dela. Não é isso. Vocês estão levando a sensação delas para os clientes dela. Não, tá legal, eu Mas tô ele entendendo. realmente é uma Você entende que progesterona de isso pior é uma qualidade, coisa né? que influencia na Ah, não, eu escolha tenho do certeza. método. Não, olha, né? eu vou te falar aqui, a Medrox, o trimestral, eu acho exatamente isso que a gente está comentando. No SUS, vai passar na sua lista de opções para oferecer. No consultório, eu acho que não vai passar na sua lista de oferecer. Mas pode ser que eu seja tendenciosa em relação ao Implanon, por exemplo. Eu acho que eu sou. Acaba que eu explico que ele existe e eu, entre aspas, vendo ele falando que ele é um método bom. Você não vê. Eu vendo falando que ele é o melhor método que existe. Ah, tá. Mais seguro. É o mais seguro que existe. É. Mas tem isso e isso. Então, assim, eu brinco que eu sou a maior militante do DIU, porque eu adoro o DIU. Eu acho que, assim, os pacientes se dão bem. Eu falo muito do DIU e pode ser qualquer um. Quando eu sento, eu falo, olha, você gosta de menstruar ou não? Ah, é um problema a menstruação? Então, vamos seguir por aqui, vamos seguir por ali. E eu explico tudo. O Implanon, talvez eu seja tendenciosa, mas o trimestral... Mas vocês têm que entender o seguinte, A gente não- tá perfeito, eu tô entendendo o que você tá falando. As pacientes mais jovens, principalmente aquelas que estão muito ainda com a referência materna, Uhum. minha mãe levou no ginecologista, eu tô começando minha vida sexual, a progesterona trimestral não é ruim. Porque Não. ela é uma opção muito fácil, segura, aplicou. A mãe, muitas vezes, controla isso Sim. no Tem um início. controle Sim. externo, É uma tendência. assim. Sim. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, Sim, sim. mas é o que Mas você vai ajuda. ver. Sim. E Mas você ofertar isso, existe isso. Sim. Então, na hora de uma decisão, pô, peraí, tem injeção.
nem todo mundo Ah, tem não, problema com injeção. sim, eu acho que tem que Eu tenho expor, clientes jovens no Pode ser. consultório, adolescentes, tá? Que vão de 3 em 3 meses no consultório. A gente tem uma enfermeira lá Pra para aplicar. aplicar. Vai lá com a sua É. hidroxiprogesterona. Hoje, existia uma que saiu do mercado, esqueci, vou lembrar o nome dela. Não sei se vocês pegaram. Era uma bolsinha. A subcutânea? Era Não, subcutânea. era, sei É. qual que é. Com uma agulhinha que Aham. você chacoalhava, Aham. ela homogeneizava e a própria paciente na coxa Aplicava. aplicava. O que acontecia? É fantástico. Porque ela mesma se aplicava. O problema é que sempre sobrava um restinho. Ai, porque meu Deus. Aham. Mas esse restinho já estava em bula, dizendo sim. que Que não não comprometia a Aham. eficácia do método. Aham. Mas isso foi um entrave na Porque Na aderência do eu método. tive a apresentação desse método que eu não lembro o nome lá em Panema quando eu era residente e depois eu nunca mais ouvi Ah, falar. eu acho que eu nunca vi também. Ele saiu Eu acho que de dentro tudo, especial. Eu vou lembrar o o mais nome dele. importante é expor todos os métodos todos os para métodos. pacientes. A outra Mas coisa é a libido, sabe o que tá? acontece? É, libido. Total. Só que jovem não tem problema com libido. Olha, eu vou te Não. dizer que Depende. mais ou Hoje em menos, dia, a gente hoje recebe em bastante. dia, Eu acho. Eu acho que hoje em dia Eu mudou acho. um pouco É? essa Mas olha, eu acho que a Eu gente Eu é recebo um sempre pouco jovem. enviesado. É. Não, mas eu acho que a gente é sempre enviesado. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu já usei o Mirena e eu não gostei do Mirena. Eu tive muito efeito colateral. De cabelo, pele. Ó, E realmente eu tive, É. assim, porque eu tirei, tudo melhorou. E eu tentei várias coisas pra dar certo. Eu fiquei mais de um ano com ele. E hoje, quando eu vou falar do Mirena, eu ponho Mirena, adoro Mirena, nada contra o Mirena. Mas Você- quando eu vou falar, você eu anuncia sou isso. enfática, talvez de uma maneira maior do que eu se Sim. eu não tivesse passado por isso. Então acho que a gente fica meio Mas eu acho enviesado que mesmo. Não, você tem que eu falar acho que essa é uma possibilidade de acontecer. eu não tem acho. Mas jeito. eu acho que você falar de uma coisa pessoal, de que você já viveu, ou de histórias, dá muito mais segurança pra paciente. Sim, Paciente. sim. Olha, ela sabe do que ela tá falando, ela sabe das experiências dela. Ela tá me mostrando, ela sabe que eu sou individualizada, mas ela tá me contando relatos do que eu quero, do que eu posso esperar. Então, eu acho que é muito legal falar isso com a paciente, assim, Eu mostrar acho seus também, relatos. Em relação aos LARCs, assim, a maioria tem uns critérios de elegibilidade bem largos. Então, como não tem estrogênio, né? Eles caem numa categoria, né? Tem uma categoria. Acabam sendo acessíveis a muito perfil de paciente. Então, as pacientes, como a gente falou, as adolescentes podem ter benefício, as pacientes um pouco mais idosas ou na perimenopausa, que já tem ali carregando uma comorbidadezinha, uma hipertensão com 2 remédios, alguma coisa, elas também não Se vão ter beneficiam. prejuízo da Não. saúde delas por eles. Então, isso que você falou, abordar todos é bem importante, ver a paciente. E o DIU de cobre ou prata, em especial por ser um método de longa duração, alta eficácia e não hormonal, ele é um coringa para os pacientes que têm rejeição, doença crônica, que você vai ser limitado em termos de outras medicações que ela vai ter restrição mesmo, né? Então, Mas uma coisa que as E- pessoas vêm sempre com esse DIU de cobre, de prata, é do fluxo, né? Essa é uma grande queixa que elas vêm. E aí, Quando você realmente, vê aí isso, quando você você vê vê isso, isso a como uma paciente que realidade? isso é uma realidade na hora de pensar em contraindicar o método. A paciente que tá limítrofe para anemia ou que faz um sangramento uterino já normal. Se ela tiver sangramento uterino normal, ela já não é candidata ao DIU, né? Nenhum dos dois. Ela tem que investigar primeiro ou pode até tratar com Mirena, que ele é indicado para tratamento, mas pensando em associar o método ao tratamento. Ou DIU, ela tem que ser investigada, ser tratada do sangramento uterino normal, se não contraindicado, colocar o DIU. Mas é importante a gente comentar que sim, pode aumentar o sangramento sem ser classificado como anormal. Um fluxo, às vezes, de 3, 4 dias, ele pode ir para 7, é normal. Mas pode ser que o paciente não se adapte, como elas falaram do esporte, né? Mas é Uma outra esperado. coisa é o do prata também, porque a gente não tem benefício comprovado Mas em dizem estudo. que... Mas é a Diz propaganda, que, né? É o que eu botei. Eu falei, eu vou botar Na esse. verdade... Eu adoro. Eu amo Mas também. não tem, mas não tem Mas nada mas isso eu sou bem a clara com as ideia é porque pacientes. você diminui É, o cobre, que é mais... mais Então, irritativo. mas a realidade é o seguinte, o que é o questionamento é que a quantidade de cobre é igual nos dois. Sim. Então, Não tem você essa não questão. diminui a quantidade do cobre, porque é o cobre que vai fazer a proteção. Mas, então, pra mim não Entendi, faz muito entendi. sentido. Mas eu sempre sou muito clara com a paciente. também. Eu falo, olha,
Existe o de cobre com prata. O objetivo dele é trazer melhora nesses efeitos colaterais. Não tem nada comprovado cientificamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, falar. a gente vai desdobrar no... Vou sair um pouco da rota da pauta. Eu gosto muito desse assunto DIU, né? Porque eu vivi uma época muito anterior a essa época dos DIUs, Mirena, muito estudados, com séries de pacientes enormes, enfim. Isso já está muito bem definido. Eu via o pós-DIU ruim, o medo de se usar DIU, o DIU abortivo, né? Então, foi uma época que eu acredito que tenha sido um chileno, é Zipo o nome dele. Não é Zipo, é Zipo. Eu vou lembrar, eu tô com problema. Mas ele que bolou o cobre, tá? Os DIUs eram alça de elipso, axê, era só irritativo. Ou seja, você causava uma anidação muito mais rápida e um endométrio despreparado para receber esse ovo. Então, é aí que funcionava o DIU. E é uma das coisas que me tranquiliza muitas vezes quando a paciente perde, o DIU já venceu ou acabou o cobre, ela continua tendo contracepção, né? Mas a questão religiosa foi sempre muito forte nisso. Por isso, houve muito estudo para se ter um DIU que causasse essa irritação e você não chegava a ter a contracepção. Cobre agride o espermatozoide e não deixa haver a fecundação, ok? E você sabe qual é a história do DIU? Não. De 1500 antes de Cristo. Não, tem ideia? O DIU é muito mais antigo do que a gente sabe. Né? O DIU, vocês conhecem o camelo. A camela é a esposa do camelo. O pessoal do deserto, grandes desertos, para atravessar grandes percursos, eles não têm automóvel, eles têm camelo. Você compra um camelo macho, um camelo fêmea. Os camelos macho, eles têm boa autonomia. Os camelos fêmea têm um problema. Por quê? Eles são tipo um Toyota híbrido. Se engravidar, não tem autonomia. Porque aquela corcova, camelo, é onde tem a água. E a camela, grávida, usa essa água na gestação. Então, não tem autonomia. Então, as camelas são mais baratas que os camelos. Ou, se eu tiver uma camela com DIU, eu não tenho problema nenhum. Ela não engravida. Então, eles colocavam pedra. Tadinha da camela. Tadinha da camela. Então, elas não engravidam. E aí, você pode vender uma camela pelo preço de um camelo. Tá? Isso é tão verdade que você pega múmias com pedras com rubis, com pedras preciosas. A Cleópatra. Quem é a Cleópatra de hoje? Você tem fecha o olho e olha para Cleópatra. Quem que você acha que é a nossa Cleópatra? Não sei, alguém assim. Elas... Então, mas isso é verídico, você vê, isso foi estudado. História, né? Não, tem pedras preciosas em múmias porque já era um hábito se usar DIU para não engravidar. Caraca. Só que em vez de usar uma pedrinha, usava um rubi. Era um dispositivo que se tinha. Era uma joia. Então, a história do DIU é essa. E ela vem caminhando com a humanidade e culmina na década de... foi de 70, eu tenho o autor, ele é latino, ele é aqui da América do Sul. Ele bolou todas as citações de DIU inicial com cobre é dele. Ele bolou o cobre para exatamente não ter a questão. Mas vamos voltar para a nossa questão. É legal. Eu acho que é legal. A gente já matou o LARC. Né? Acho que sim. Então, eu acho que ficou bem claro. É o método que vocês colocaram em primeiro aí, porque é bem interessante e eu acho que é o trend da moda. Acho que é a busca. Pode passar o próximo, Bruno? Puerpério. Contracepção no puerpério. Esse é um tema muito interessante. E é um tema que vocês já abordaram no podcast de vocês do Diálogo. Então, assim, a gente vai falar aqui uma pincelada, uma coisa bem de bate-papo mesmo. Qual é o episódio?
Ih, vai ter que pesquisar. Contracepção do puerpério. Contracepção. Número não complica, porque eu esqueci. Faltou o dever de Mas casa. é bom que aí fica vendo lá. procura. Não vou procurar. Fica Não, interessada É. nos outros. Como eu falei, não tem algoritmo, gente. Tem que ir lá. Tem que ir lá pesquisar. Vamos lá. Eu acho que a gente pode puxar também, só pra fazer um gancho com outro, é pensar na contracepção do puerpério, você colocar um DIU imediato Isso. pós-parto, uma coisa né? interessante. Então eu acho que isso é uma coisa interessante da gente falar. No SUS a gente tem, em alguns hospitais, a disponibilidade de você colocar o DIU de cobre, né? O não hormonal, mas você poderia botar o Mirena, enfim, o Kailina também, acho que não seria um problema, mas eu tô pensando na rede pública. A gente sabe que, para segurança do DIU pós-parto, o ideal é você colocar até 10 minutos depois da deictação placentária. Depois disso, o aumento do risco da expulsão é muito grande. Aí você iria para pós 40 dias, que Você tem voltaria a porque ser... você teria um mecanismo que justificaria isso, esses 10 minutos da deictação? Olha, É o quê? sinceramente, Contratura? eu acho que é a Eu acho. contratura, Você pegar o auge da sinceramente. contratura pra eu dectar, acho, né? eu acho. Pra também não aumentar o risco de hemorragia ali no pós-parto, então eles colocam isso. Mas E eu acho que menos chance, mas basicamente isso, assim. Alguma dica de como colocar? É, Pinça que usa, o fio, deixa ele coloco com a solto mão lá. ou a Cherron? Eu acho que é uma Cherron. dificuldade porque tem risco de perfuração, porque o Exatamente. útero tá um pouquinho maior, então tem que ter Você- todo um cuidado. Evita muito procurar estruturas mais Você- rombas deixa eu fazer uma possíveis. pergunta. Dentro Vocês são dessas, muito o jovens. DIU, Teve uma a mão é época uma boa. Na É. obstetrícia, eu já não faço muito tempo, mas quando... Que a gente luxava o útero. Vocês não luxam, não, né? Fazer o quê? Luxa. Durante a cesariana? Eu fazia cesárea assim, porque meu pai também faz assim. Mas eu não faço. Eu não sei faço. nem o que é isso. Nem Opa! Botar o útero pra fora. Ah, não. Bizu! Ah, sim. Você saca ele pra Ah, não, na fora. residência eu cheguei a pode fazer. ser. E opera com ele Mas fora. assim, Mas ele fazia de uma eu- maneira rotineira. tinha Toda gente que fazia cesariana. rotineira. Já li Não, artigos falando que diminui o tempo cirúrgico, porque você tem um melhor campo, né? Campo. Teoricamente Não, na minha diminui. Pra mim, eu acho que... Foi assim, eu não tiro por conta deles, não tirava por conta deles. Quando eu entrei na residência, Eu não só tiro. tiraram. E aí eu olhei e falei, o que é isso? Mas eu não tiro por duas coisas. Eu sempre falo isso pros residentes. E o dia que tiver aderido? Não vai saber fechar. Você não vai saber fechar. E outra coisa, facilita. Só que você sutura. Quando Bota- você volta bota pra ele, dentro, aí você vê o descomprime. potencial de onde tá sangrando. É, eu Então, não faço de eu só rotina tiro também, Também assim. não faço Cara, rotina. tá sangrando muito, Correu vai me muito, É. tá dando... É isso. Também Mas não assim, se você é residente e nunca tirou, peça pra tirar uma É, vez. pra ser lógico. Bacana, Você né? criar a Legal, sua tem que opinião saber. aí É, do porque tem gente que você... nunca tinha visto. Nunca Acho que não. vale a pena, pelo menos, um treinamento, né? sim, Tem que com ter A um gente repertório usa como cirúrgico. luxação, É, né? o Eu nome. Não Agora sei se é o colocar nome o útero mais pra fora. correto. Eu também Mas deve não, ser, é o que a deve gente ser. usa muito, né, no que eu trabalho. Mas assim, diferentemente da contracepção em outros momentos, a contracepção no puerpério, ela deve ser estimulada. Porque a gente até fala no nosso episódio, né? É uma janela de oportunidade, a paciente acabou de ganhar um bebê e o período interpartal curto, ele traz riscos para a gestante, principalmente se esse período for menor de 6 meses. Traz prejuízos para a próxima gestação, para a questão de Então, amamentação você tá daquele dizendo bebê. do período Interpartal. é engravidar logo. Engravidar logo. Então você não quer que ela engravide Não logo. queremos. Então você tem um método. Por mais que ela fale, não, eu quero engravidar o quanto antes, eu quero uma prole de X. Beleza. Explicar que pelo menos 6 meses é bom que se espere. No Se mínimo. possível, 2 anos. Eles colocam, né? No mínimo 6 meses, o período interpartal para Qual o planejamento de 2 principal anos. Aumenta muito o inconveniente? risco. O quê? De Trombose? pré-eclâmpsia, CIUR, de complicações da gestação. Então, eles, assim, várias pesquisas, né, estão colocando que nesse momento é uma janela de oportunidade. E se ela sair da maternidade, uma paciente, vamos supor, pensando em SUS, né, que também é uma área de atuação nossa, pensando na paciente que ela não necessariamente vai ter um acompanhamento, não necessariamente ela vai ter uma oportunidade de um ARC, Novamente. nesse momento aproveitar a janela, mesmo que ela tenha um risco maior de expulsão do DIU, vale a mais a pena. pena. Uma vez eu estava até discutindo com a Fer, eles até colocam, a gente leu no CDC recentemente, eles colocam, por exemplo, os pacientes com maior risco de uma gravidez indesejada, que traga mais risco para ela. Por exemplo, usuária de drogas. Esses pacientes às vezes usam crack. Pode aparecer no nosso plantão.
seria ideal a gente ter, por exemplo, um implanon para colocar. É isso. Colocou, Eu acho que seria bom. não precisa de muito retorno no médico, a chance de expulsão é pequena. O Ter implanon ia ser acesso ideal. seria bom, então tem muita saída para vários públicos. E às vezes a gente esquece, mas pode ser que seja aquela paciente do nosso plantão. Perfeito. Ou Sim. pensando nisso, Não, né? e você tinha comentado do fio, porque o DIU que você põe no pós-parto é isso. É um DIU mais difícil de colocar. É um DIU que tem mais chance de sair do lugar. Quando você vai fazer o corte do fio, você sempre faz, né? Você não sabe como é que vai ficar quando eu diminuir. sim. Ela vai ter que voltar, ela vai ter que checar depois. Então, assim, cara, o implanon seria perfeito para essas pacientes. Eu Sim, com sempre certeza. penso nisso. E aí entra o outro lado que a progesterona é uma medicação que, dependendo da literatura que você pegue, ela é liberada para você fazer em pós-parto imediato. Então, no pós-parto imediato, até a paciente de alto risco, você não aumenta o risco de trombose, então você pode fazer. E, a princípio, você não muda nada da amamentação. Então, eu acho que o implanon entraria aí nessas pacientes como um método ideal. Você pode começar no mesmo perfeito. momento para ela, exatamente. Não sei se algum estado aqui no Brasil tem. A última vez que eu fui na Sogesp, eles estavam anunciando que teria na rede pública o implanon Vocês lá. entendem o Mas- motivo de, tipo, não ter? Eu penso em Acho custo que planejamento só. mesmo, eu né? acho. Não É. sei. Eu penso em custo só. Mas acho que a longo Mas hoje prazo você teria tem DIU, um... o custo do Do DIU é DIU maior que o do é. implanon. É. Eu acho que e acho que a longo prazo isso iria se... É, seria É bom. diferente, obviamente, que né, a Fer falou na paciente que tá no consultório, que tá ali amarradinha. Se ela voltar em 45 dias, ela vai voltar. isso. É. Você pode pensar no método daqui a 45 conversar, o dias, que né? que você Porque vai a janela fazer. de oportunidade dela é grande. Eu acho. Exatamente. E isso que a Fê falou, dependendo de onde você vai ler, né? Então, isso que vocês colocaram da COG, do CDC e da OMS, o que você tem de diferente? A COG e CDC, pós-parto imediato, você já pode fazer progesterona, isso é a categoria 1. Estrogênio, você iria fazer ou 21 dias pós-parto ou 42 dias pós-parto, dependendo do risco de trombose. Agora, a OMS é um pouquinho mais conservadora, digamos assim. Então, eles acreditam que método com estrogênio, caso a paciente esteja amamentando, seria só depois de 6 meses. Isso poderia ali interferir na amamentação, na produção de leite. Mas, assim, não tem estudo dizendo isso. E quando você lê, Então- eles deixam bem claro até que quando a OMS pensa, ela pensa assim, eu estou estudando um país muito pobre, Sim. que se eu interferir isso aqui na amamentação, a criança vai passar fome. Então, elas não querem nem correr esse risco. Por Mas isso eu acho desse que conservadorismo. por isso. É. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Entender de onde vem. Entender de onde vem. Não, contraindicação, é porque né? tem muito ginecologista obstetra que a paciente amamenta, pá, progesterona. É. Cara, o puerpério, acredito ser uma época difícil. É. Então, assim, aí você vai adicionar uma progesterona pra ela, a gente vai chegar nas progesteronas, mas que antigamente a gente usava o desogestrel. Na maioria das vezes era a pílula que mais comum a Clássica. gente, clássica, É. exatamente. O que a gente Era fazia? igual o Binotal, você já ouviu falar? Não. Não. Binotal era a penicilina que mais se É vendeu. isso. É tipo, Era tudo uma servia. amoxicilina. Pô, tudo era Binotal. Binotal. A receita Mas é Binotal. isso, É, aí- Era com carinho. É, quando você vê, tá todo mundo fazendo desogestrel. E por que a paciente, às vezes, se dava super bem fazendo a associação, não volta? Não, porque eu tô amamentando. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, que a paciente, a do consultório, eu só introduzo normalmente 40 dias pós, porque vai ser quando ela vai voltar a ter relação. Mas, cara, se ela já fazia uma pílula combinada, gente, não tem problema a pílula combinada. É. A princípio, não afeta nem na parte da amamentação. E a paciente, mesmo de alto risco, 42 dias pós-parto, você poderia introduzir de novo o estrogênio. Então, assim, eu acho que fica... Tanto que se você vai ver, todas as marcas de desogestrel, várias, correlacionam com mãe, com maternidade, Aham, com... várias. É o público, É o né? público. Porque foi vendido isso quando foi Isso. lançado. Não é que não posso dar, óbvio, pode, né? Mas é isso. Não Uma precisa. opção pra essa paciente. Eu acho que ela Ah. tem que saber que é isso, é o que a gente tá falando aqui. A paciente tem que saber de todas as opções que ela tem. E a partir disso ela escolhe. É. Mas você falar que só pode fazer a progesterona, estamos aí mostrando que não, você pode. E uma coisa que eu Tem várias achei diferenças. interessante, eu não sabia, foi assim que eu comecei o consultório, eu trabalhava numa clínica e uma paciente queria botar o DIU pós-parto. E aí eu tava conversando com o pessoal da clínica e o pessoal falou, olha, o plano de saúde não vai liberar
Porque, realmente, quando você coloca o DIU pelo plano de saúde, ele vai pedir para o reembolso da paciente ou para liberar uma ultrassonografia. Preventiva acho que não pede, mas a ultrassonografia explicando por que você vai colocar, você vai botar planejamento familiar. Só como é que você vai dar uma ultra dessa paciente se a ultra tem um feto, porque ela tá grávida? Então, assim, óbvio, você pode continuar colocando, mas eu achei muito interessante isso, que eu nunca tinha parado para pensar, que às vezes você que tá atendendo por plano e que, mal ou bem, é mais um procedimento, é uma coisa que você tá fazendo para sua paciente, você não recebe, ou você vai ter que aí brigar de alguma forma, porque o plano não consegue entender que você quer botar o DIU em uma paciente que dentro da ultrassom tem um feto. Eu achei, quando eu falei, gente, eu nem tinha pensado nisso. Eu falei pra paciente, claro, vamos botar. E aí depois você pensa, não, o plano não vai conseguir. Aí tudo bem, paciente do consultório, você pode ou botar ou depois explicar. 40 dias pós-parto a gente coloca, até diminuindo o risco de você expulsar o seu DIU. Mas eu achei isso legal. E ela ter, é o que a Fer também disse, né? A questão do puerpério. A paciente, quando ela retomar a atividade sexual dela, ela ter segurança de um método dá muita tranquilidade nesse período. Deixar a paciente em lactação amenorreia, em algum método de baixa eficácia, caso não seja esse o desejo dela, vai trazer prejuízo até para ela retomar a atividade sexual com ela ficar tranquila durante a relação. Porque ela tem um recém-nascido para cuidar, né? Enfim, em relação à laqueadura tubária, né? Laqueadura. Oi? É laqueadura, agora a gente pulou. Laqueadura. Aí tem outros eventos, né? Tem hoje saiu recentemente saiu, acho que uma resolução, né? Eu quero que vocês falem algumas coisas sobre mudaram. Então, antes a gente tinha que fazer com uma idade mínima de 25 anos ou 2 filhos vivos, agora a gente reduziu para 21 anos, né? Não precisa mais do consentimento do parceiro. Exatamente. Né? Que bom. A gente ainda precisa ter um intervalo entre manifestação de vontade, né? Até 60 dias até realizar, isso se mantém. E o que também mudou, e isso a gente questionou muito no nosso episódio, era sobre a possibilidade de fazer a laqueadura no momento do parto. Porque isso era uma coisa muito questionável, né? Que você tinha que ter uma justificativa. O parto cesáreo ou o parto... O parto. Isso é o que fala. Aí a gente ficou, poxa, tá, beleza, durante o parto. E logo que vem na cabeça é cesárea. Porque você linka o controle do procedimento. Exatamente. É onde você tá. Só que aí a pessoa que tá tendo parto vaginal, ela pode chegar e falar assim, eu quero a cesárea porque eu quero Exatamente. Porque você pode fazer mas uma se cesariana por oferecer- desejo materno. Ela pode. Hoje pode. Ela tem uma autonomia pelo Ela CFM pode. de decidir que ela quer cesariana eletiva após 39 semanas por desejo materno. Será que nós vamos ter mais pacientes querendo cesariana Por causa só da para ligadura? fazer a laqueadura? Não, isso sempre foi uma tônica. Porque sempre teve mulheres que engravidaram, gerações de mulheres que engravidaram para ligar. Isso é muita loucura. Era muito louco. né? Mas isso Você tem filhos de laqueadura. Gerações de filhos de laqueadura. Foram desejados para ter uma laqueadura. Eu acho que numa paciente controlada em pré-natal, mesmo no serviço público ou no seu privado, você pode oferecer a possibilidade do procedimento. É que no serviço público isso não existe? Não funciona muito porque é muita paciente. É complicado. Muito. Então, Mas aí se todas virem com esse desejo, não tem equipe. não tem vezes, equipe, né? Então, o custo. Deveria ser, mas eu acho que na prática não acontece. É por ausência do procedimento. Não. Por exemplo, Ou até na cesárea eu entendo, é simples, está ali, você está com a trompa ali. Uma paciente que tem um parto natural, normal, vaginal, você faz o Salter. Então, isso eu acho que foi a grande mudança, porque a minha residência, o Salter não era realizado justamente por essa questão de você não poder submeter ela no momento do parto, a não ser que houvesse um risco numa próxima gestação, enfim, era tudo muito complicado. Agora, retornou a questão do Salter. Hoje está se fazendo Salter. Exatamente. Então, a Fernanda, todo plantão me fala que tá fazendo um Salter, então eu Até acho que é março isso. de Que é legal, 2023 né? não poderia fazer uma ligadura tubária intraparto, a não ser por cesáreas sucessivas, então 2, ou comorbidade materna, que a lei trouxe de volta, pode fazer durante o parto, ponto. Não Vocês tem... já fizeram laqueadura pela vagina? Não. Eu nunca Já vi, fiz. mas eu Muito nunca fácil. fiz. Eu nunca fiz fiz. vaginal. Lógico, eu já gente- tirei a trompa durante uma cirurgia pra treinar. Só isso.
Mas a ligadura em si, não. Mas o Salter a gente tem feito bastante. Com retirada do útero, né? É, Mas sim. só Salpinjack não. Só Salpinjack não. Não, ligadura. não. Laqueadura tubária não. para a Eu já vi, mas contracepção. nunca... Não. Pela vagina. É o mesmo Não. tempo de um Salter. O mesmo tempo operatório. Mas tem os critérios de elegibilidade. Sim. Né? A E paciente a habilidade. Habilidade. Não é... Não. Habilidade. Tem uma curva de aprendizado, mas não é Sim, diferente sim, do Salter. Sim, com certeza não é? Né? E não precisa estar grávida para você Sim, fazer. sim. Esse é o detalhe. Né? O Sim. Salter você tem que ter útero alto. Não, é isso que eu ia falar. O Salter, ele tá voltando, mas a gente tem feito bastante. O problema que a gente encontra é exatamente esse. A paciente teve um parto vaginal. O horário aí- que teve, a hora que teve. A hora que teve, aí Tempo do tem que... jejum, Ela tem que fazer disponibilidade. jejum. Aí depois que ela faz o jejum, seria idealmente, porque você tem que ter o útero realmente numa altura que você consiga Sim. fazer pelo Mas umbigo. uma paciente internada, você está contando aí com 12, 36 horas. Exato, mas isso que eu ia falar. né? Aí 24 horas. é isso, de 12 às vezes vai pra 24. E aí o útero Aí começa a troca de regredir. plantão, deixaram 3 Chega a saltos para fazer. emergência, passa na É, frente, é, seletiva. é, chega o emergência. Salter é uma É. eletiva. Então, assim, vai pulando. Tem um É sofrimento? isso, vai pulando. Pulando. Entra o E aí sofrimento. quando Exatamente você isso. vê exatamente isso, você passa o plantão com 3 saltos. É a mesma questão Mas é realmente da cesárea a- eletiva no SUS. O plantão é dinâmico, tudo pode acontecer. Pode ter vaga para todas que quiserem chegar e serem operadas e pode estar tendo todas as salas ocupadas, todos os médicos ocupados com urgências. Né? E aí eu acho que outra coisa legal, que é um questionamento também, é quando a gente vai fazer a laqueadura, que foi o que a gente está comentando, por que não fazer a salpingectomia? Se a gente hoje em dia... Salpingectomia profilática. Profilática. Porque você já vai ligar a paciente. Se a paciente vai ligar e a cirurgia para religar, né, desfazer a ligadura, é uma cirurgia que normalmente não tem sucesso. Então, assim, se a Hoje, paciente... praticamente ela está abandonada, mesmo no serviço É. público. E ela é Vai pra microcirurgia, fibra, né? tem que ter microscópio. Exatamente. E o pessoal está Não. Exatamente. fazer Gigante. Eu fazia fertilização. obstetrícia no Gafre, né? Lá tem. Então a fila, assim, de anos. O paciente ficava e 2, você 3 anos. por Já aí. perdeu o tempo. Já E você perdeu. tá Aí pensando já se tinha- a paciente Quer fazer tá- algo definitivo. Infertilidade. Não quer engravidar. Você tá procurando um método contraceptivo, eu acho que vale talvez você ter essa conversa com a paciente, que se a gente tirar a trompa toda, a gente tá trazendo um benefício para ela. Aham. E estatisticamente Tem um benefício. episódio no Tem. podcast de tem. vocês Tem de um diálogo, sobre- podcast diálogo. diálogo. Isso aí, a gente É, tem um episódio de de ovário. salpingectomia profilática Isso, para câncer de Tá bem trompa, legal. ovário e peritônio. e peritônio. Vocês acreditam nisso? Eu Eu super acredito. acredito nisso. Super. É uma... Você tem uma sabe que isso evidência é um muito task boa. force, né? Sim. Canadense. Vamos Isso ter- vai aparecer daqui, eu não sei qual é o prazo, É. eu te confesso não sei quantos anos, para dizer que reduziu É. o câncer de ovário em função dessa salpingectomia. Isso não é um protocolo estabelecido e definido. Não Nenhum é. serviço é obrigado, Não, Não é. nem Mas a... surgiram, assim, o conhecimento de Evidência. onde surge É. o câncer de ovário. Ele surge na trompa, ele não surge no ovário. Ele surge mais provavelmente na fímbria. Então, se a gente conseguir fazer a fimbrectomia, também já reduziria bastante o risco. E é o que a Fernanda falou. A gente está falando de uma paciente que quer uma esterilização permanente. Ela quer um método permanente de Fazer um infertilidade, benefício. né? Qual é o câncer ginecológico mais raro? E não sei. Olha o que você está falando. Eu acho que um dos mais raros, É. teoricamente, seria o primário de trompa. Mas É. agora que você vê que o ovário vem da trompa, o ovário Não é é. primário É de isso que eu tô trompa. dizendo. É. Então, Não, assim, eu sei que lá no pensava-se que a hospital, no trompa Moncorvo, tem era, 2 né? casos. A gente teve A um gente caso. já A gente teve um publicou caso, muito A gente teve um caso. também É muito publicando. raro. É o mais raro de todos da Sim. economia feminina. É que a gente mudou o raciocínio de que Aham. ó, a gente olha para um ovário agora e já vê que ele veio da trompa. Você já pensa. Trompa não é tão raro assim. Não é tão raro Ovário. assim. Mas assim, que fique só na trompa, que a manifestação clínica seja só uma doença da trompa, sem acometimento de ovário A e gente só peritônio, é pegou um. raro. A gente só pegou um. Mas é isso que a Fernanda estava falando, né? É uma janela ali de oportunidade. Deixa eu só E outra falar coisa- uma coisa rápida pra você. Só para concluir, Ah, desculpa. Desculpa. Se a gente pensa que o câncer de ovário é uma doença sem rastreio, eu acho que pesa. Pesa você poder Sim, fazer alguma por isso coisa. que está sendo Você feito. rastreia como? Por isso que está sendo Né? feito esse estudo. Só coisa que pra não aumenta a justificar, comorbidade justificar, cirúrgica, né? tempo Não. cirúrgico, É é isso. técnica fácil. É, Mas desculpa, pode falar. agora eu esqueci. Ai, meu Deus. Você ia falar alguma coisa. Não, Você ia falar alguma coisa pra vocês. era sobre... hoje eu vejo os residentes dando muita importância a isso. Isso parece que Eu dou, assim. é o trend do momento, tá? E uma coisa que eu acho muito importante está sendo esquecida.
tá? E até a propósito da endocrinologia, que brigou muito na retirada de anexo de mulheres na pós-menopausa. Uhum. Eu vivi uma época no hospital e que era muito rigoroso, os serviços eram... O chefe mandava e dizia, tem 3 jeitos de você fazer alguma coisa. O jeito certo, o errado e o meu jeito. Então, faça do meu jeito. Era assim, não tinha mimimi. E você ia. Então, lá no hospital, 50 anos, Todo mundo tirava o ovário. todo mundo. Tá? E você tem estudos mostrando, né? Não são novos, não são recentes, mas são muito impactantes, de mulheres que tiveram câncer de ovário e foram estudadas com câncer de ovário, com um número muito expressivo, significativo, e foram submetidas a cirurgias uterinas para tratamento de patologia uterina, benigna. Foi feita esterectomia. 18% dessas mulheres tinham doença benigna e foram tratadas, ou seja, não foi retirado o ovário que tinha que ser retirado. Você está entendendo? Então, assim, a gente está preocupado muito na cirurgia profilática e os serviços não estão querendo preservar ao máximo, porque a mulher... Porque você tem estudo mostrando que o ovário dura. Sim, exatamente. E essa é uma briga. Você vai em qualquer congresso, né? Tem grupos que não tira, não mexe. Se você vai falar com um oncologista, ou um grupo de oncologistas, Vai mudar de cara. Tira. esse estudo é do American College de cirurgia, de oncologia. Uhum. Então ele é muito... Porque a ginecologia é muito vasta, né? Você tá com um grupo que não é ad oncologista. eterno que a gente vai deixar o ovário, né? Tem uma idade de corte, eu não tô me lembrando agora. Depois eu posso até lembrar pra gente colocar na descrição. Mas realmente, esse próprio estudo da salpingectomia profilática ou então oportunística profilática, ele questiona por que não tirar a trompa e o ovário. E aí, a paciente, eu acho que até 15 anos da pós-menopausa, você ainda vale a pena tirar só a trompa. Exatamente. Um pouquinho depois, vale Quantos a pena... anos? 15 anos. Mais ou menos É. 15. Dá Daria uns 15 anos. 65 anos. É, eu acho que era seria- 65. Eu acho que seria acima de E aí 65 você já anos. tira a Menopausa. trompa e o ovário, mas vale a pena conferir esses dados, depois Eu acho que era coloco lá. 65. Não é Eu sempre acho que, que é você vai 65. deixar o ovário realmente, não. Tem um momento em que ele vale a pena, né, ser retirado numa oportunidade. Porque quando você pensa na cirurgia em si, estrategicamente, na prática, Tempo, quando eu nada. faço uma oforectomia, eu já sapequei Uhum, a tuba. sim. Então, eu pensando sempre na oforectomia, eu acho que eu sou muito mais profilático do câncer do ovário Entendi. do que só oportunístico. Entendi. Embora eu acho que tem que ser feito, está sendo feito, Sim. isso vai dar Depois um... a gente vai ter respostas Lá na como frente, você com falou. É que eu acho certeza. também é a balança, né? E quando você vê, aumenta o risco cardiovascular. Aí você vê, aumenta o risco de osteoporose. Aí você vai botando numa balança. Aí tem que Pode repor. discutir com a paciente. né? Individualizar também. Tem que calcular o É risco isso. dela individual de câncer de E mama acho e que ovário. tudo na medicina é essa tendência, do tipo, fazemos muito, não deu certo, agora não vamos fazer nada até chegar a hora que você vai ter um meio termo. Eu acho que tudo é isso. Igual você falou do DIU. Ai, usavam. Aí, não deu certo. Todo mundo parou de usar, ficou com medo. Agora tá retornando. Então eu acho que a gente Sim. passa por essas... Essas ondas. né? Acho que é sempre prudente evitar os Pra extremos. chegar a um bom assim, né? senso. Método de emergência. Espero que ela não precise usar o método de emergência no puerpério. Mas se precisar, entra mais ou menos na mesma coisa, né? O estrogênio a questão. gente segura também até 6 semanas, 40 dias pós-parto. A gente, na verdade, faz mais a progesterona pura Uhum. do que o estrogênio com progesterona, né? Como emergência, mas... Qual marca? Vocês têm aí alguma? Eu não tenho nenhuma marca. Não. Cabeça, Uma coisa assim, que muita não. gente não sabe também, que é legal, a gente também falou, a Flávia Tarabena, no negócio do DIU, falou do DIU, que Do o DIU, DIU no é episódio uma como dele. emergência. emergência. Ah, Tem sim. muita gente que não sabe disso. E o Mirena, hoje em dia, também foi considerado um método de É. emergência que antes... Assim, a primeira vez que eu li, os de progesterona não entravam como método de emergência. Só o cobre, mas sim, os dois entram hoje em dia como método de Opção emergência. também. Você colocar até 7 dias. Isso. Pelo menos o cobre, com certeza, são até Sim. 7 dias. Então, Perfeito. passar, Bruno. Bruno, pode passar o próximo? Trombose. Ai, Grande então, assunto para quem toma pílula. Entra naquela cartelinha, sempre né? é uma- Eu vou Digita dizer, no aquela Google. cartelinha ela não entra na minha. Eu sei que existe toda
Vocês têm, não tem? No consultório? Hoje tem aplicativo, você bota categoria tal. Vai lá, manda. Evidência. O que eu acho de trombose? Eu acho que é um pouco cruel. O que a gente, né, todo mundo demoniza muito, basicamente o estrogênio, né? Então aqui tô falando mais da relação de trombose e estrogênio. Que a paciente já chega muito desconfiada pra você. Não, doutora, tem certeza? Isso não faz mal? Então Apareceu uma varize. porque eu resolvi parar, porque não me fez bem, tudo mais. Já começa que a gravidez é 20 e tantas vezes Exatamente. mais. O herbério mais ainda, né? Então é melhor usar a pílula do que engravidar. Mas assim, pra gente entender claramente sobre trombose e anticoncepcional e estrogênio, você tem que saber o que é risco relativo e o que é risco absoluto. Risco absoluto é a magnitude, é o impacto que aquilo tem na população. Risco relativo é quando você compara indivíduos expostos com não expostos e vê se aquilo tem realmente uma associação com aquele evento. Quando a gente pensa em estrogênio, existe uma associação. Mas é uma associação muito baixa. Então, isso não faz a gente querer descontinuar Mas o leigo estrogênio. Tá no risco, o outro risco. Exatamente. Ele pensa no outro, não pensa no que você tem. Pois é. Mas, assim, a gente tem critério de elegibilidade pra isso, né? Então, assim, lógico, uma paciente hipertensa, diabética, Fumante. obesa, fumante, idade avançada, sedentária, Acumula riscos. não vale a pena. Mas se ela faz, né? Se ela tá ali dentro dos critérios de elegibilidade, eu acho que tem que usar e tá tudo bem usar. Eu acho que o pessoal é um pouco cruel com o estrogênio. Mas quando a gente pensa em trombose, o que a gente tem que saber é quem já teve história prévia não pode usar o estrogênio, né? E se foi também uma trombose recente, com menos de 6 meses, nem a progesterona vai poder ser utilizada. Passando esse tempo, aí você pode usar. E outra coisa importante... Então, são os dois aspectos importantes. 6 meses de doença prévia. Isso. E o outro primeiro? Não, e se você já teve em algum momento da vida, você não vai usar nunca. Então, realmente, óbvio, tem a contraindicação. Em É, casos sim. específicos, ele pode aumentar o risco de forma proibitiva o uso nessas pacientes, mas quando a gente fala de população geral, né, não tem. E aí entra outras duas coisas que eu acho importante. Que a gente não tem que pesquisar trombofilia Sim. para as Ah, pacientes isso. antes Isso de é começar o verdade. método contraceptivo, porque a trombofilia não vai entrar como um critério Quando de que ela pode ser pesquisada e deve contraindicar. ser? Isso tem muito mais a ver, às vezes, com histórico familiar, Sim. com histórico de processo doença de prévia. Já vem com abortamento, essa fala, com olha, eu doença... tenho isso aqui. isso. É a E doença não pra você fosfolipídica. iniciar. Também, o fator 5 Também, de Lyme, qualquer Deve ser um de deles. proteína CIS. Ou o caso Mas prévio normalmente a dela história de trombose familiar. sem explicação, Exatamente. se ela teve Ou um uma história episódio... importante familiar, ou se não um processo de abortamentos. Agora, Isso. assim, solicitar como uma triagem. Eu tô pensando em prescrever uma pílula, vamos fazer... Isso não existe, você não tem benefício em fazer isso. Até porque, vamos supor que você faça esse rastreio universal. Você vai ver que uma pequena parcela da população Sim. seria positiva. Só que essa paciente positiva, não necessariamente ela vai ter um evento... Desenvolver. Exatamente. Então, pensando em Fica- prevenção... Você acaba piorando a escolha do método. Isso. Exatamente. E a outra coisa Justificar. é que, normalmente, esse pequeno aumento acontece no primeiro ano de uso. E outra coisa que você mencionou da gestação. Às vezes eu falo pra paciente que ela chega com essa queixa. Ela já teve um filho. Eu falo, você já teve uma prova bem grande. Que foi a gestação. Estrogênio tá tranquilo. Então, mas você- assim, né, vamos pensar. E outra coisa que as pacientes têm muita mania de fazer e que isso acaba meio que regredindo. Elas fazem uso da pílula durante 5 anos. Aí elas resolvem se limpar dos hormônios. É. Levar. Detox. Aí elas Limpa. fazem um pouquinho. detox pra parar Não, tantas... elas falam isso, estou limpa. É isso. Aí elas vão retornar com a medicação. muito bom, Aí eu muito falo, bom. quando você retorna com a medicação, você É um novo voltou risco. pro primeiro ano de uso. É. Se você mudou o componente, ficou limpa. Então, Faz o menor assim, sentido. eu prefiro que você use durante 15 anos do que você use e Pare. pare, use e pare, use e pare. Então, assim, eu acho que vem muito, infelizmente, eu nem acho que elas pensam no risco. Eu acho que elas leem a manchete. Trombose. Aham. Não, perdeu Isso a vai me dar perna. E aí você trombose. fica assim, É. aí a paciente já chega falando, olha, minha amiga tem um DIU porque tem risco de trombose e eu quero parar minha pílula. Eu falo, mas você tá bem com a pílula? Tô ótimo. Eu falei, Pra quê? É. É, exatamente assim. então eu acho que é muito mais da mídia mesmo do que E até uma- do risco, do raciocínio do cálculo, entendeu? aham. E uma outra coisa também é que, assim, vamos supor, você não vai rastrear a tal lá das doenças trombóticas, de mutação, Mas, caso essa paciente já venha pra você Isso. com a positividade, dependendo, aí você vai evitar o estrogênio. Mas existem algumas coisas, tipo, mutação,
MTHFR, isolada. Isso daí, aí também não, entendeu? Então você tem que realmente analisar se é homozigoto, se não é, qual é de fato a mutação para contraindicar. Hoje em dia pesquisam tantas mutações que no fundo não trariam a sintomatologia, né, o quadro, que, enfim, a gente acaba deixando de usar algumas coisas desnecessárias. Sim. Mas sim, eu acho que é uma conversa que sempre vai rolar No consultório. Você tem que ter essa dúvida da o seu trombose script pronto pra tem que sair chegar bem. E eu achei sabendo bem mesmo. legal como vocês falaram pra montar um script, assim, né? E eu acho assim, a consulta da escolha, né? O momento em que você vai escolher com a paciente um método, não é rápido. Você não Quanto consegue. tempo? Isso é Eu demoro. Uma hora, eu acho. Eu acho que é uma hora, é uma consulta tem- complexa. Uma hora. É entender né? tudo que a gente falou, como é o ciclo, quais são as expectativas, história familiar. Você Contar tem que uma pesar no história. paciente, você tem que aferir a Eu pressão, acho. porque senão entra fora dos critérios de elegibilidade. Então não é uma consulta assim, alguém parar no corredor, putz, quero uma pílula, qual que eu posso tomar? Isso não existe, né? E assim, acontece a muito gente em fala, emergência. e é engraçado, né? Na hora de falar, assim, saiu uma manchete no jornal, anticoncepcional tá associada à trombose. Aí tá lá, o ginecologista passa uma medicação trombogênica. Mas na hora que ela chega no balcão da farmácia e quer comprar sem receita, ela compra. Né? Não, gente, e assim, tem muita questão, e assim. aí fuma, não pratica atividade física, né? Se for assim, é tudo muito multifatorial. Tem que ter alguém pra culpar. Tem. Tem que sim. ter alguém pra Você não culpar. vai se culpar. Não, você não vai se culpar. Sim. Você vai culpar alguma coisa. E esse alguém tem que Sim. ter um nome. Bruno, próximo? Contracepção e CA de mama. Essa é outra também. Eu acho que essa entra muito parecida com a a trombose. reflexão da trombose. É. Tirando se você teve um câncer de mama, você está contraindicado a qualquer método hormonal. Né? Já teve Inclusive muita o discussão. Mirena. Exatamente. Já teve Inclusive muita Mirena. discussão sobre o uso do Mirena ou do Kailina. Não é para fazer, você vai usar os métodos não hormonais. Então, ou vai ser barreira, ou vai ser os DIUs não hormonais. Ou esterilização, né? Sim, Mas no fundo você não vai conseguir usar nada hormonal. Agora, histórico familiar, até Vocês já mesmo ouviram falar, mutações. você falou barreira, método de Billings? Já. Sim. Já. Você tem que ter muita consciência corporal, né? Pra você Mas vamos conseguir lá, depois a gente fazer. vai falar no finalzinho aqui das práticas. Então, assim, a paciente com histórico familiar de CA de mama, até mesmo as mutadas, elas não têm Isso é chocante. contraindicação de uso de método hormonal. E aí, a história do CA de mama, ela entra no mesmo raciocínio que a Fernanda explicou, do risco relativo para o risco absoluto. Então, não é diferente disso. Só que a paciente, mulheres, de forma geral, todos nós somos cancerofóbicas e, enfim. E aí saiu estudo, e aí é uma Qual seria a sua manchete. escolha? Você está dentro desse caso e, enfim, conhece tudo, que não há problema, mas a paciente expressa o medo. Qual que você escolheria para Em relação uma ao... paciente com 35 teve, mais, ela tem contracepção medo, CA de mama? cancerofóbica, sei lá, teve um Não, estouro. 35 é um luminal, né? Um ruim, né? Não é o luminal que é o ruim? Vamos falar em 35. 40 anos. Acho que a pior história do Eu tô- câncer de mama que você tem que 35. investigar é quando Vamos for triplo negativo. É? Acho que um dos Aham. tipos que você vai ter que investigar, porque ele está mais relacionado a ser genético, a apresentar em idade mais jovem, seria o triplo negativo, já que você falou, né? Então, teria alguns critérios, vamos supor, que nem a Fernanda disse. História familiar. Qual história familiar? Homem com câncer de mama, menor de 50 anos, 3 ou mais familiares, subtipo triplo negativo. Isso tudo vai te acendendo um alerta de que ela pode ter um outro tipo de risco para câncer de mama, né? Então, um risco já mais proibitivo, onde seja talvez melhor você, se ela já tiver... não Mas assim, querendo, é que na mudar. real, eu entendo o que você tá falando e Eu talvez concordo. realmente a paciente nem queira usar método Mas hormonal. você poderia passar. Mas Poderia, pela OMS, é. pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Não teria ela não problema. tem Não, contraindicação. Ela não tem contraindicação, O que é- mas que você... O que dá uma né? incomodada, mas É isso que eu quis dizer, estudo, incomoda um pouquinho, né? Incomoda, mas pela Tá, vamos evidência... supor que você te ficou tão respalda. incomodado, o que você passaria para ela? Você Conversa- falou barreira, Billings. É. Não falei bem. Já... Você falou Não, isso. você falou... Não, falei sei da que você não consciência falou, Olha, realmente. gente, é método. Você Tudo falou. bem. Tá bom. Tá, camisinha, barreira... Olha, eu que conversaria... mais? Diafragma. Pensaria das expectativas e talvez realmente seja um momento de pensar que talvez um DIU de cobre, por exemplo, um DIU não hormonal, fosse uma das primeiras opções da lista. Opa. Não quer? Vamos pensar em outros, mas vale a pena
tá mais forte na mesa, eu acho que vale. Mas assim, até a progesterona Mesmo isolada, ela poderia ter um aumento de risco relativo Aham. pra câncer de mama. Então, assim, Sim, difícil. sim. Eu acho que... Na escolha aí seria dentro desse corporal, barreira, É. seria o DIU. DIU de sim. cobre. É uma carta na manga, Mas entendeu? é porque eu acho que assim, a gente tem que também, se a paciente procura a gente, ela procura, eu acredito que porque ela confia na gente. Aham. E a gente tem que dar informação. Ah, sim, claro. Assim, a realidade eu entendo todo o nosso o incômodo que a gente tem, mas no fundo, ela não teve câncer de mama. Então, Sim, ela pode escolher o método que ela quiser. Eu acho que você tá ali pra passar aquilo. Se ela tem realmente uma cancerofobia, e aí você quer explicar pra ela, olha, eu acho que você vai ficar ansiosa, com medo. Qualquer coisa que acontecer, você vai culpar o hormônio, então é melhor a gente não fazer ele. Mas eu acho que não dá pra gente enganar, porque o que acontece, gente? A gente cruza, outro dia me mandaram uma mensagem, a gente vai chegar lá, que é o da endometriose. Uma paciente que ela não sabia o que podia usar, porque aí ela achava que ela tinha um aumento do risco de trombose, e aí não queriam passar progesterona. Fez a salada. E aí, nessa, quando você vê, gente, essa paciente, às vezes, aí colocou o cobre, sangrou muito, e aí você cortou os outros métodos, simplesmente pelo incômodo da paciente, que você pode muito bem esclarecer. Olha, isso, você não vai ter. Então, tem que tomar cuidado, porque, assim, o DIU de cobre, ele tem um efeito colateral, e a paciente tem chance de... Sim, claro. Exatamente, de não tolerar. E aí, você limitou o método àquilo. Sim. Né? Então, Outra questão sobre câncer, qualquer câncer, né? Se a paciente está tratando algum câncer. Câncer de tireoide, leucemia, qualquer câncer, já são estados protrombogênicos. Então, aí vale a pena a gente pensar nas contraindicações. Não vai ter método com estrogênio nesse momento, porque realmente aumenta o risco de trombose em função de um E o câncer em contrário, atividade. tirando contracepção, DIU e câncer de endométrio. Já usaram? Então, eu nunca usei pra Não, câncer específico, definido, estabelecido. Eu digo pré-câncer ou a hiperplasia Já. típica. Hiperplasia, sim. Atípica. paciente com risco proibitivo. com risco proibitivo cirúrgico. Não é o ideal. Mas já Mas a usamos. gente já usou. Tá, uma mulher jovem de 35 anos com hiperplasia atípica. Quando eu falo hiperplasia atípica, eu tô falando pré-câncer. Estou falando que a mulher entrou no Aí você vai caixa falar do que ela quer supermercado engravidar. e vai ter câncer. Não é. Eu sei, então. Eu tô esperando você concluir. Vai ser isso. Antigamente a gente usava sim. progesterona em alta dose. Existia uma coisa chamada Provera, Sim. só que era ultra não, era da Upjohn. Era uma progesterona altíssima que a gente usava para regredir a hiperplasia. Eu tinha regressão e a gente usava, não tinha estereoscópio, a gente coletava, fazia o estudo, depois regredindo a hiperplasia, eu estimulava a mulher com clomida. Era super perigoso. Engravidar logo Engravida. Na verdade, você está tratando o desejo de gestar, não a doença. Sim. Né? Eu estou postergando. Ela tem grande chance de desenvolver o câncer de endométrio. Sim. Então, ela engravidava, a própria progesterona da gravidez dava uma amenizada nesse câncer. Isso eu teria Depois um pouco de você... medo. Mas hoje, inclusive, o Acho que Mirena esse tem assunto- estudo de Mirena. Mas é isso. Se for essa... Mas ela tem que saber do risco dela. Sim. Mas eu acho que é isso. Ela tem que É só citar, né? uma pincelada aí, mas é porque difícil. Mas uma, toda essa questão, pode ser assim, utilizada. câncer e fertilidade, dá pano pra manga. É um É um nicho mundo. muito interessante, assim, não só na gineco, né? Por exemplo, a gente, não sei, tá saindo na mídia direto sobre a questão do plano de saúde ter que, na paciente com algum câncer que vai ser submetida a tratamento, ele arcar com os custos do congelamento de Sim. óvulos. Então, Porque hoje o Por quê? pessoal da reprodução tá sim, deitando, né? e é uma das coisas mais Hã? importantes, Feroz. né? Assim, Você vê que a gente é controlado o tempo inteiro, né? Sim. É tudo um jogo de grandes interesses, Sim, né? com certeza. Todas as especialidades, de todos os lances, dos planos de saúde, da política, Sim. tudo É. interfere. Eu tenho Aí a interesse, gente né? fica Porque- preocupado com a consciência corporal, com o risco Da fibra. da Da fibra, fibra. né? Mas enfim. Mas é isso, é o que a Fernanda falou, vai ser o tratamento? Não, mas a paciente não é obrigada a se submeter ao melhor tratamento, se ela não quer abrir mão da fertilidade dela naquele Sim, momento, né? com certeza. São situações bem complexas, acho que até multidisciplinares, né? Porque não dá pra... Vamos. Endometriose. Vocês colocaram dilcailina
É que, na verdade, é mais um questionamento, Isso. né? O Jill Kailina, ele já existia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, não com o nome de Kailina, mas com a mesma dosagem. E ele veio pra cá com o objetivo de contracepção. Então, acho que isso que é importante a gente trazer. Quando você vai fazer tratamento de alguma patologia, então adenomiose, uma endometriose mais focada na pelve, retrocervical, enfim, a gente pensa no Proteção Mirena. endometrial. Proteção endometrial. Agora, o Kailina, ele vem Mais como contracepção. Ele pode ser que ele venha a ser liberado depois, mas atualmente é só como contracepção. Eu acho que isso é uma Ele só coisa botou ele importante. pra chamar Você acha atenção. que são os médicos dizendo ou são os laboratórios dizendo? Ai, pai, você tá Ou entrando que agora eles- no mundo Tá bom, obscuro então vamos lá. do Kailina, laboratório. obscuro. Eles que Não, essa é trazem uma pra reflexão. gente, né? É, mas Assim, é o que eles trazem, Então, o que eles lembra asseguram. daquele Eles não se negócio lá na- asseguram. a gente tava como falando de uma outro, né? pílula Mas lá não, eu atrás. acho que assim, A até pílula mesmo... da gravidez, eles É trouxeram isso, pra é gente. isso. Mas A não mulher sei. engravidou, toma o quê? Cerazete. Cerazete. Mas é que o que Cerazete. ele sempre fala é que a gente sempre tem que estar atento pro lado Sim. Só pra você- obscuro da força. Só O pra lado. você ter- Pra gente Sim. sempre ter essa Eu não vou consciência. ser crítico. diferente, Ser É. mas eu tenho noção do que eu tô vendo. Mas assim, a Claro. paciente que usa o Kailina como método contraceptivo é uma paciente que, na maioria das vezes, vai ciclar, inclusive vai sangrar. Então, talvez para endometriose, eu não sei se é uma paciente Melhor que vai opção. ter realmente uma melhor opção. Adenomiose, talvez Mas melhore eu um acho pouco que de o dismenorreia lado cólica. obscuro que entra, por exemplo, que hoje em dia já mudou, não é mais obscuro, é o Kailina dura 5 anos. O Mirena dura 5 anos. O Kailina tem menos da metade da dose do lógico. Mirena. Você acha, É. você acha que daqui a 10 anos vai Não faz existir sentido. Mirena? É. Mesmo, a endometriose vai continuar e o Mirena vai sumir, É. filha. É Porque isso. existe uma Menor coisa dose chamada possível economia. sempre, né? É isso. Economia de mercado. É só Sim. isso. E É. marketing. É. Economia de mercado E aí eu marketing. acho que puxando marketing, economia e o que vende pra gente, a gente entra um Ah, pouquinho Dianogeste. no Dianogeste. Dianogeste. Geralmente foi boom. Na Melhor Europa, medicação né, foi quando veio, endometriose, era pra né? tratar endometriose. Hoje é Exatamente. pílula. Então, É, que é o que elas vão falar aqui. É isso. Na teoricamente, realidade, melhor medicação para endometriose, uma progesterona. Só que assim, o que a gente sabe na realidade, Ele não vem como contracepção. que ele por bula não é contraceptivo. Então isso é um ponto importante, porque às vezes a paciente ela tem endometriose, ela quer um método contraceptivo. Nunca vi ninguém engravidando com Dianogeste, verdade, mas por bula ele não tem essa E proteção. ela vai te questionar isso? Vai. E ela vai te questionar Mas isso. pensando a pílula da pele bonita, como é o nome? Eu tô ruim hoje, hein? Despiranona? Não. Você É é isso. mais antigo. Ah. Diane! Ah, Diane é Não, pílula? o Diane Sim. É, Não? Não. Mas o Não Diane... era? Não. Chocada. Não sabia também. Não. É. O Diane, eu acho que Posso a estar gente enganado, estagiou eu com tô- se proteger. Não, mas pode olhar na bula. Não, mas eu não tenho. Não sei. Não. Eu não sabia. É, isso eu não sabia também não. Mas eu acho que o que entra do Dianogeste também tá, eu acho que tá lá na bula, realmente não é contraceptivo. Mas pra endometriose eu preciso atrofiar endométrio, né, tecido endometrial, e eu preciso talvez bloquear a paciente de alguma forma. Não precisa, o resumo não precisa ser o Dianogeste. A Ele gente- é muito bom, mas não necessariamente só Ele é existe tão Ele é muito superior bom, aos mais caro, outros. mais né? caro. exatamente. Hoje você tem toda, mesmo Tem caindo a alguns estudos, patente, assim, porque o de- Dianogest é baia, É. e aí já caiu, hoje você tem outras Tem várias marcas, marcas, mas é o dobro de uma Até tem progesterona. um rim, assim, comparativamente tem um benefício um pouco melhor na redução de endometriose. Mas assim, na prática, não tem um super benefício. Vocês conhecem alguma outra progesterona que seja O quê? implacável ao endométrio? Com essa proposta, assim, de É, propaganda, então, não. E né? a maioria, eu acho que a maioria dos estudos, quando compara Dianogeste com anticoncepcional, compara com Com combinado combinado. com a drospirinona, não é? E Eu outra acho que é coisa, dos uma primeiros outra, também. entre aspas, venda boa é do gestodeno, considerando ele mais anti-inflamatório. Então, uma melhora de alguma forma da dor da paciente. Mas assim, você não tem nenhum estudo grande sobre isso. Mas como a gente Sabe tem que eu sou- experiência. várias a melhor progesterona pra progesteronas... minhas pílulas combinadas, eu só escolho essa, gestodeno. É a então... minha experiência com É, tem- Eu não sangramento. usava também. Então é o que eu uso. É antigo, é uma progesterona antiga, não está dentro das pílulas mais modernas, mas é a que eu gosto mais de usar para sua os meus experiência. clientes, É, para não ter o inconveniente da do queixa, sangramento. sangramento. Pode passar. Pode passar, Bruna? Para a gente entrar agora no final aqui da SOP, contracepção de SOP. Eu
acho que a contracepção e SOP, eu acho que o que a gente pode trazer aqui... É só pra não pensar no óbvio. Não, eu acho que a evidência maior pra gente trazer... Eu nem sei se era isso que a gente pensou na época, mas é pensar que, de toda forma, a contracepção, na verdade, os métodos hormonais, quando a gente pensa, a gente está tratando a sintomatologia da paciente. Então, a paciente que a gente quer regular o ciclo, a paciente que, às vezes, a gente dando algum tipo de medicação, a gente melhora a pele, cabelo, a paciente que, às vezes, precisa de proteção endometrial. Então, você pensa nisso, você não está tratando a SOP. Então, acho que isso é um dos pontos importantes pra gente trazer. E aquela questão, a paciente tem SOP, que é um método contraceptivo. O método oral combinado é a única opção? Não. Então, o que vocês estão falando é que eu tenho que ter o diagnóstico. Tem, mas vamos partir do princípio que ela tem diagnóstico. Mesmo assim, ela tem diagnóstico de SOP, fez toque de critério, tudo direitinho. Ela te busca por um tratamento e por um método contraceptivo. Sim. Então, o anticoncepcional combinado oral é elegível, é um bom método, mas ele não é o único, é isso que a gente quis dizer. Sim. Porque hoje em dia os pacientes às vezes paciente. querem, olha, eu não quero tomar pílula, eu quero tratar minha SOP, eu quero um método contraceptivo, mas eu não quero pílula. Aí você vai falar, então não tem o A que gente te quer, às vezes, oferecer? fazer Não, um tenho. McLanche feliz. Exatamente. Isso. Dar um combo pra ela. Que possa Isso. ajudar em várias Que às coisas. vezes vai sim, ser muito ok. bom. Eu acho que não. vale É. ofertar, explicar os Isso. benefícios. Mas tem só como, outras sim, coisas. ela optar por um DIU de cobre e fazer um tratamento eficaz para o SOP dela? Tem. Mas pode ser que a gente tenha, como a Fernanda falou, vai abrir mão de mais coisas, né? E aí você, por exemplo, faz um DIU hormonal, pensando na proteção endometrial dela. E aí você piora a acne. Aí você piora, enfim, você tem queda de cabelo. A paciente que já sofre de uma pele oleosa. Então, eu acho que tudo isso tem que ser expresso. Eu acho que pra mim o mais difícil é tratar a paciente com SOP, que é magra, tá? É muito difícil. Porque, assim, aqui tem um percentual de gordura ou um IMC elevado, você vai sentar e falar assim... Vamos lá, mudança de estilo de vida, vamos, né, nutricionista. Aqui não tem, é muito difícil. Então, eu já tive uma paciente que queria DIU não hormonal. Eu coloquei, cara, ela já fazia, sinceramente, atividade física. Já se alimentava bem e ela não ciclava. Eu falei pra ela, eu não acho que em um ano você não ciclar vai te trazer um prejuízo. Agora, 5 a 10 anos vai te trazer um prejuízo. Infelizmente, esse método, ele não vai ser bom pra você atualmente. Então, eu acho que essa balancinha... E talvez Ou a vai pílula... ter que associar uma progesterona de segunda fase. Mas aí, assim, por hormônio, será que não... isso. Eu acho que a pílula acaba sendo um combo, mas eu acho que a paciente tem que, né, nós médicos estamos ali pra mostrar, olha, eu não tô curando a sua SOP. Né? Eu tô jogando, eu brinco com a sujeira embaixo do tapete, eu vou melhorar os seus sintomas, mas assim, a gente não tá tratando. Sim. O tratamento vai muito também por você, né? Sim. É mais complexo, né? Isso. Mas, enfim. Próximo, Esse era o último? Eu acho que é o Pode- último. pode e a passar, gente agora Bruno. vai falar... Tem os legal. contraceptivos mais novos. Drosperinona pura, que é o... Slindolame. Vocês estão fazendo propaganda do Zeltz. Zero conflito de interesse. Zero conflitos, inclusive. O que eu acho legal trazer dos contraceptivos novos é, primeiro, a ideia de que, hoje em dia, então, a gente não tem mais o desogestrel. A gente tem a drospirinona para ela entrar aí como, não competição, mas pra gente ter um comparativo. A drospirinona, assim, o seu de escolha, eu já estudei na maioria das vezes. O meu também, é a drospirinona. Drospirinona. Porque você traz tantos benefícios colaterais para essa paciente que ela acaba gostando. Então, assim, você diminui edema, você melhora a pele, você melhora cabelo. Então, assim, eu acho que a paciente acaba gostando desse uso. E o desogestrel talvez traga os efeitos colaterais da progesterona pura que você não quer. Outra coisa importante é que ele vem vendendo que a paciente cicla, porque a drospirinona pura, ela é 24 mais 4. Então... Os 4 que a gente ela tem faz aqui... a pausa, né? Mostra aí. Pausa. Exatamente. Tem a pausa. Nossa, E nessa, como tem essa pausa, você regula o seu ciclo. Quando você faz a desogestrel, por exemplo, você faz contínuo, aí você aumenta o spot. Então, a paciente manter, ter a manutenção do tratamento com a drospirinona pura, eu acho que acaba sendo mais efetivo do que se você compara com o desogestrel. Então, eu acho que entra como uma também Lembrar que a questão da drospirinona pura em relação ao desogestrel também, o tempo de ação por causa do esquecimento é de 30 horas. Então, eu tava falando aqui antes, né? Tava tendo um lançamento lá na Sogesp e tal.
Então, o público que eles colocaram foto de uma menina adolescente, falando, vai esquecer, mas vai dar tempo. Tava escrito uma coisa assim. Caso esqueça, o tempo ali de ação ainda é um pouquinho mais prolongado. E assim, realmente é um benefício, né? Ter um tempo de esquecimento. Muito legal isso Uma que você das falou, coisas. mas eu queria saber qual foi o presente que a Sugesp te deu. Acho que bolsinha. É uma bolsa... Não, você falou que é bacana. Não, foi uma caneta. Mas eu acho isso, o desogestrel você tem um intervalo de 12 horas. A adrospirinona pura é de 24 a 30 horas. Então, assim, realmente é um método que acaba não sendo... Eu acho que se você vê realmente o índice, ele vai ser igual. Sim. Mas quando você pensa no método sendo usado de forma ideal, quando você pensa o método habitual que as pessoas esquecem, eu acho que ela acaba tendo vantagem. Esse outro que a gente colocou, que é o estetrol com adrospirinona, o estetrol, ele é um estrogênio mais recente, que ele começou a entrar no mercado em 2001, então tem pouco tempo. E no Brasil só vai chegar ano que vem, em 2024. Então... Novidade. Exatamente. É de planta, né? Exatamente. Ele vem de planta. Ele é um hormônio similar ao produzido no momento fetal, enfim, no fígado fetal. Aí vem todo esse mercado obscuro, porque eles estão vendendo como? Eu achei isso muito interessante, ele é um NEST, que ele é um estrogênio nativo de receptor específico. Então, ele tem uma ação endometrial, uma ação ovariana, você vai fazer ali o bloqueio, né? Em compensação, ele não tem nenhuma ação no fígado, você não vai aumentar tanto os fatores de coagulação, você não tem tanto efeito na parte dos vasos, enfim, no processo inflamatório. E você pode ter um efeito negativo na mama. O negativo, quando eu digo, é ele ser protetor. Então, assim, cara, fantástico. Que venda maravilhosa! Resolve a venda, né? Tá Aí ótimo. Eu acho que outra coisa interessante é que, assim, os estudos mostrando etinilestradiol com drospirinona, quando você compara, por exemplo, com etinilestradiol ou levonorgestrel, a drospirinona associada ao etinilestradiol é mais trombogênica. Então, assim, aquele risco absoluto continua sendo mínimo, mas você tem que lembrar que o mínimo ainda é maior com a associação. A progesterona pura não, mas aí quando você coloca o estetrol, ela fica igual. Então, assim, a venda é maravilhosa. Você vai proteger câncer de mama. 2024. Promete. Vamos ver esse congresso de 2024. É isso. Sim, meu nome. A laser. Era um bom presente. Era laser. A laser. Fiquei na fila. Então Bruna, é isso. Vamos para o nosso contraceptivo ideal. Só para a gente finalizar agora nos nossos últimos minutos, eu quero dizer para vocês que quando eu era residente, a gente não aprendia contracepção como vocês demonstraram aqui. Não. Era um negócio muito raso, tá? E era baseado em 5 coisas. Eu tinha que ter eficácia, eu não podia atrapalhar o coito, eu tinha que ser reversível, barato e não causar doença. Eram 5 coisas. Eu conversava com o paciente falando desses 5 itens. Eu não tinha nada de trombose, câncer de mama. Não que não existissem essas preocupações, mas era bem raso. Sim. E a gente fazia também, meia hora, 40 minutos. Então, eu dava as opções de reversibilidade. Então, é reversível? Não é reversível? É isso? Custo? Tudo isso era discutível. E a gente chegava no nosso contraceptivo ideal, aquela paciente. A ideia sempre numa consulta era essa. Qual é o ideal? Porque ela vem com a seguinte pergunta: qual é o melhor? Ela vem com essa pergunta. Ela não vem. Como é que vocês falam isso no consultório de vocês? Eu queria só que vocês colocassem dessa forma. Eu acho que vocês posicionam. incorporam toda essa questão técnica, juntando científica, tudo, com a prática, que vai agregando à medida que vocês vão... Vocês falaram no começo, às vezes a gente acaba falando um pouquinho mais de um, melhor do outro. Mas como é que vocês abordam isso na prática de vocês? Eu acho que tem que ter, tipo, a gente tem que descobrir o melhor pra você. É tipo isso, Eu praticamente. acho que o contraceptivo pro homem é o ideal. É que não tem, eu falo isso. Não, você vai perder em algum lado. É isso. Sim. O que você quer perder? O que você quer ganhar? É isso, porque não vai ter perfeito. Eu acho que uma coisa importante que eu sempre falo para os pacientes. Você quer um método 100% confiável? Não tenha relação. Número 1. Número 2. Confie no seu método. Se você não confiar... Você não adere. Você não vai aderir, você vai ficar estressada, você vai... Porque assim... Então, eu acho que esses 2 tópicos, e eu acho que é isso. Ela sempre chega, não, porque eu tenho uma conhecida que usa e eu tô pensando em usar.
Não, o ideal Você pra um, pode você tem que não ver o melhor ser. pra você. E eu acho que essa perda e ganha. E uma coisa que eu sempre falo é, o que a menstruação significa pra você? Porque a menstruação, ela é uma coisa que vem de histórico. Eu vejo pela minha mãe, que eu amo, mas ela odiava menstruar. Ela falava que era um terror menstruar. E ela sempre falou isso. E eu cresci escutando isso. E eu tinha isso na minha cabeça. Se você me pega no R1 de ginecologia, eu ia falar assim, DIU de cobre? Nem pensar, menstruar é horrível. Hoje em dia estou com um DIU não hormonal. Então, assim, você tem que primeiro entender qual é a relação da paciente, eu acho que com menstruação. Se a relação dela for péssima, desmistifica. Se continua péssima, você já sabe o método que você, assim, você já sabe eliminar alguns. E eu acho que você vai fazendo isso. É um jogo, né? É um também jogo, acho é um que a gente tem que tabuleiro, eu explicar acho. Só uma questão que eu não falei, o quanto de autonomia ela quer em relação ao método. Porque um DIU, por exemplo, em Panon, na hora de tirar, ela precisa voltar numa consulta médica, ela tem que achar um horário marcado, ela vai parar a atividade dela e vai lá. No momento que ela decidir engravidar, o que ela quer mudar de método. Mal ou bem, algum outro tipo de método, como os anticonceptivos, Você para a hora. ela vai parar, ela tem uma certa autonomia, mas também ela tem mais responsabilidade na tomada. Então, é o que elas falaram. É um Você jogo. perde e ganha. Exato. E eu E acho também o que eu falo é que, assim, desculpa, só pra completar, é que você não precisa escolher um método e casar com ele pra sempre. Você pode Sim. testar. São Muda de cada opinião fase da sempre. vida você vai E vai mudar de Exatamente. ideia. um tipo ideal Acho que pra o bom, uso. importante é ter o conhecimento, né? Saber Exatamente. de todos que são médicos Isso. de cada um deles. Vamos Vocês falar trouxeram rápido bastante aqui. coisa. A Fernanda falou que tem tirado bastante Implanon. Vamos falar do Implanon aqui rápido, que a gente elogiou muito como eficaz e Sim. malhou muito. Se for questão de cuidado, prova, o né? mais eficaz, né? Qual o melhor, o mais eficaz, teria Então, que marcar prova o Implanon. do Enari. É. Ó, prova do Enari. Gabarito Eu- Fernanda sabe que- Mauro. Tô brincando. Olha aqui. 2 tipos de Implanon. O mais velho, vocês, não sei Sim, se vocês não, sabem. sim. coloquei. aham. Sabe por que mudou? Esse é muito fácil de colocar. Porque esse você Entendi. penetrava muito, né? Agora a Porque angulação... esse, você Perdia, angulava né? 45, eu 50, era É isso. 38, e se eu angulasse A retirada demais, era mais eu chata. aprofundava, É. né? Então era simples, porque você quebrava ele e aí o êmbolo rodava aqui e eu conseguia tirar, Sim. tá? E hoje você tem Faz a basicamente um angulação. ferrozinho de passar. Uhum. Não tem jeito. Você vai colocar 45, ela, não tem como. A única coisa que eu acho e vejo que não é tão... que me incomoda Você não visualiza. eu não vejo. É. Você sabe disso. Entendi. Você Uhum. aplica, ele tá lá dentro, mas você não vê ele lá dentro Sim, na hora. Você depois sim. você passa Você o dedo, sente, Você vê que ele tá ali. né? A questão da retirada, você falou que retirou mais do que colocou. Ah, é. É fácil. Inserir é muito mais fácil do que retirar. Sim. E se você Então, retirar o que o outro colocou, É chato, chato. né? Você... É. Mas olha, bizu pra vocês. Certo. Comprem no consultório de vocês. Subsídio. Agulha subsídio 10 centímetros. Sabe o que é isso? Não. Ó, bizu, hein? Subsídio. Ela não é um bisel de agulha para injetável. Ela tem um bisturizinho na ponta. Que Micro bisturi. legal. que aí você Então, faz vou- um... E aí você corta a cápsula. Ai, Então, legal. Você pode fazer na cesárea, que tá presa, aquela cesárea presa. Você usa essa agulha subsídio. Tem a esterilizável e Então tem as vale descartáveis. muito a pena. 12, gostei. 10. Ela tem legal. um triângulozinho na ponta, importante. igual se fosse um bisturizinho mesmo. Então você vai fazendo assim com a agulha, você corta e aí você puxa Gostei. e tira. Então é um negócio que tem que ter no consultório É, barato. ótimo. Outra coisa que eu acho legal falar, eu acho que é um procedimento que acaba sendo menos doloroso do que a colocação do DIU, né? Você sente mais a colocação do anestésico local. Uma coisa que assim, nunca ninguém me ensinou e eu aprendi na prática é você falar para o paciente fazer compressinha de gelo pós-colocação. É. Porque eu já tive hematoma mesmo. Sim, pode E- filtrar. E aí a primeira paciente falou, eu formei um hematoma. Eu, caraca. Tipo assim, um negocinho, mas assim, subcutâneo, você ali mexendo. E aí agora todas eu falo, olha, faça um curativo compressivo para aquele buraquinho e falo, você vai chegar em casa e vai fazer compressinha de gelo. Porque, exatamente, porque senão você esquece. São coisas que talvez ninguém parou e te ensinou, sabe? Então, acho que isso é legal. DIU, Kailina, um pouquinho mais estreito, mais Isso é fininho, ótimo. né? O DIU Mirena, vocês já sabem aquela dica de colocar, medir esterometria, fazer o primeiro tempo, segundo tempo e empurrar, Uhum. né? Enfim, fio do DIU. Vocês têm alguma
alguma simpatia? Eu tenho simpatias. Eu tenho Eu adoro umas também. simpatias. Hã? Eu tenho simpatias também. Eu faço anestesia de colo. Tem Eu gente que não faço. faz. Também. Eu faço coloco- muito eu onde faço Anestésico de estilo no eu canal. faço muito anestesia onde eu vou pinçar com a posip. É. Pinço o bicho mesmo, Uhum. tá? Eu já escutei de um médico que ele passa estilo no esterômetro. Ah, também. É, Eu passo Molha no assim, canal, eu instrumento. jogo assim Eu com uma jogo com seringuinha uma de seringuinha insulina. no canal. Tá, mas isso. a simpatia eu vou além, hein? Ah. É, tudo bem, essas aí vocês fizeram, retificaram o útero, insertaram, pá. Cortam o fio do DIU direto? Eu, Corto. Tem algum procedimento? eu faço. Eu conferir na outra. eu não confiro não, porque eu, assim, normalmente eu Faz faço guiada, guiada. né? Eu já sei que tá Eu no corto. lugar, mas eu não tenho certeza se tá assim. Ah, tá lá em cima, Guiado grudadinho. você tem que fazer sempre conciliar. Eu sempre faço. Na verdade, Você eu tem que ter 2 pessoas. tenho 2 pessoas, mas a Tá. gente tem uma técnica no Tudo consultório. Aí eu fiz treinamento pra ela e. Ela já tá fica craque. com Ela só fica- ultrassom, ela fica com outro- transdutor Não. abdominal. É isso. Certo? Só que o Tá. que eu faço Aí do você fio do coloca. DIU, eu sempre pego o fio, eu sempre faço essa demonstração. Eu pego o fio assim, eu falo pra paciente. Ela deixa bem curtinho, eu falo, olha, eu vou deixar bem curtinho aqui. Toca. O que vai acontecer? Machucar. Então, Machucar quem? o parceiro. Qual o nome disso? O quê? Como assim? A mulher que sente dor na relação tem o quê? Dispareunia. E o homem que tem na Ixi, eu relação? não sei. É um aprendizado, pode falar. Ispareunia. Então, Dispareunia. dispareunia. Ele vai ter dispareunia. Tá no enário, vai cair. Ah, por corpo dispareunia. estranho. Mas e aí É o se você homem deixa que reclama. longo na penetração, ele dobra. Então eu sempre explico isso. Eu faço uma voltinha no colo e corto. Essa é a Fernanda minha... faz isso mesmo. Eu Vocês- não faço, não. Eu dou uma Passam vocês. algum remédio? Antes ou depois? Faço, Antes, peço pra fazer um normalmente. anti-inflamatório. Normalmente Na, eu quero. na hora da colocação, Não, antes de chegar? Mano, A eu gente- aviso pra fazer meia hora antes. Se a paciente tá muito desconfortável, a gente entrega um Marca tempo no sempre consultório. no primeiro horário do consultório, Não. no último? Não. Mas seria o ideal. Último horário. Se ela Aham. gritar, não tem ninguém esperando. Então, eu já tive problema de fazer manobra vagal. Eu também ter que ficar já. com a paciente durante muito tempo na sala de bem, consultório. Deixa pro último horário, É, sempre. De isso faz preferência, não quer sentido. dizer, mas sempre Ninguém, deixa ninguém do... vai escutar ela gritar, se ela gritar, É não vai isso. assustar ninguém, É. se der uma E- É. Eu tenho por hábito... Bom, eu corto fio grande, muito grande. Porque eu quero ela daqui a 15 dias no consultório. Pra Eu se, falo se que- mudar alguma posição, é isso? Ou só pra Eu ela quero voltar? ver ela. Ah, eu quero entendi. que ela Entendi. volte. Porque, mesmo assim, elas não voltam. Elas não voltam. Não volta. Então, eu quero cortar o fio do dia, eu quero fazer meu ultrassom de controle. Eu tenho Sim, ultrassom, é isso. dou uma olhada. Então, eu deixo ele comprido, explico. Você vai dançar, vai ter relação, vai dar uma lambada, ele vai mexer. Se ele subir 1 centímetro, eu cortei 1 centímetro, vai ficar no canal. Então, eu peço para ela vir. Após 15 dias. Que aí já deu para adaptar. Isso é simpatia. Eu chamo de simpatia. Não, tem Não, é, lugar mas nenhum. tua rotina. Eu É. pensei, geralmente, E outra tava coisa falando é- pra vir depois da primeira menstruação. Sim. Também. Tudo que é procedimento que um pouco invasivo, eu quero a paciente mais... Não tem Próximo. custo para ela. Ela vai vir só pra ver. A segunda coisa que eu já discuti isso no hospital, mas eu continuo fazendo, eu sou da época do binotal, eu sempre que invado, não tá no CDC, não fala, ninguém fala. Eu faço uma azitromicina 1 grama em toda paciente, tá? Pode ter sido o dia mais bonito, mais bem colocado, a paciente não reclamou nada. Todas saem com uma azitromicina 1 eu grama. acho que você tem- É uma prática, mas não tá nada indicando isso, né? Eu não Vamos faço falar de consultoria. outra aqui. Kit, né? Hoje você tem... Mostrei, Paulinha. Vocês já viram no Varing, Já. né? Hoje tem... É? Não, é que eu falo no Ring, mas... Ela é internacional. Ela Não, é legal. O Nuvaring eu uso muito, sabe para quê? Controle de sangramento. Eu adoro no Eu varinho. também. Eu acho que um problema do Nuvaring, não um problema, mas eu já tive É o em paciente. preconceito. Não é nem Uso. preconceito. É uma paciente que começou a ter candidíase de repetição. É? Não, assim, você não tem nada demonstrando que você faz um reservatório. O Mirena tem estudo mostrando que aquele invólucro que fica a progesterona faz. O Nuvaring não, mas eu não sei se ali é um corpo estranho. Aí você tem um aumento da secreção vaginal de toda forma, você tem uma manipulação. Cara, depois que eu tirei, ela ficou bem. Eu uso muito como LARC, sabia? Não é LARC, né? Mas aí se é você aquela usar ele tomada de todo 28 dia, em né? 28, você Eu ganha acho ele um Nuvaring ótimo. a cada 3 Aham. meses. Porque ele não é barato. É barato. Né? Sim, é uns R$90. Uhum. Né? E só tem essa marca. preconceito que
vocês estavam falando. E hoje ele Muita vem com esse paciência aplicador daí, que fica fácil. fica Antigamente- fácil. Paciente que tem medo de não conseguir tirar, Não de consegui perder. tirar, ou umas durante a coisas. relação sexual. E eu já escutei que, assim, durante a relação sexual, se você quiser tirar, você pode, mas você tem que É a mesma retornar com ela em 3 progesterona horas. da- Exatamente. E é a mesma progesterona do É a do do... Inflanol. É. Sim. E é Do engraçado etanogestro. que a gente tem estudos interessantes. Vocês conhecem aquele Probac, né? Aquele picture que você faz um questionário com o tipo de sangramento, poça. Sei. Então mostra que você controla muito a menstruação, sangramento uterino normal. Você consegue, o Novaringa ajuda bastante. Só no serviço público é ruim porque é caro. É. Mas no consultório, mulher que tem um sangramento uterino, que eu ainda estou investigando um sangramento, Justo. eu boto o anel. Eu gosto bastante Tá. do anel. Aqui a gente tem Tem o o adesivo, Evra. que é o Evra. Que é o adesivo, que você tem que Que ficar ele mudando. no Rio de Janeiro não pegou muito, porque É. a mulher carioca. Eu usei. Tem paciente. Você gostou? Muita paciente. Não, eu não desgostei, não, mas realmente eu tive Irritação. irritação Na área. na área, em volta, e acumula, mesmo Fica disfarçado, preto. acumula um pouquinho de Ah. preto. em Sabe quando você volta. deixa o band-aid uma Sim. semana? Ah, Esquece. E deixa aquilo Entendi. ali Aquela naquela forma. colinha, Então, aquela... assim, aquilo ali ficava um pouco desconfortável, sabe? Você, Aham. Eu vou falar aqui o nome da artista, né? Era Débora Seco, eu acho. Quando lançou isso aqui, ela apareceu. Aham, aparecendo mesmo. Não era uma coisa que me deixava Quando lança. desconfortável. Mas Não, e isso quando... da sujeira ou da irritação é uma coisa Quando Foi você vieram que me falar- falou. Foi você que me falou do estudo. É. Quando vieram me mostrar o Evra, oferecer e etc., eu falei assim, tá, mas eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou à praia. Se descola um pouquinho, ele já diz É isso. E Mas se... ele descolar, e você se pode descolar? colar ele tá em boa, É hein? isso. Eu Dá- perguntei. É. Aí ela falou assim, doutora, deixa eu te explicar. O estudo foi feito no Ceará. Que as pessoas vão muito na praia. É. E não descola. Eu... Ah, tá bom, então. É isso. Mas ele Mas dá um medo por É. conta Eu disso, já né? vi crítica até a tonalidade, tá? É. Caramba. Eu já vi crítica hoje. É verdade. Caramba. Tem paciente que se Sim. adaptam na TRH, Se né? pensar, é É, verdade. Nossa. todas as tonalidades, sim. Verdade. É Nossa, isso. uma coisa também que... É que na América se usa muito. E para TRH também são os PETs, Sim. né? Eles usam muito É. isso. E as nossas As pílulas. pílulazinhas orais que tem, as 21, as 20. E acho que a drospirina é uma coisa legal mesmo que vocês No trouxeram. Varinga a gente já mostrou. Ah, eu queria só falar de uma coisa aqui. A Márcia não, mas a irmã da Márcia nasceu na falha de um metro contraceptivo. Ah, é? Qual? Adivinha? Coito interrompido. Billings, foi Billings. Não foi consciência corporal, também não. Qual? Existe. Você vê, eu casei, logo em seguida a Sônia engravidou de Bruna. A gente viajou para os Estados Unidos e lá tem um mundo de contraceptivo, né? E assim, na farmácia, OCT, né? Que você pega tem aqueles contraceptivos que você pega direto, além da camisinha. Você pegava o Today. Sabe o que era o Today? Era uma esponjinha. Ah, tá. Era muito bonitinha, né? Pô, a mulher olhava Só aqui, não funcionava. tinha de 3. Não, mas é Era nonoxinol. atrativo. Nonoxinol Mas 9. vinha tipo com espermicida? É, o nonoxinol Entendi, 9. sim, aham. É o espermicida. Aham. É o modelo mais avançado do diafragma. Aham. Onde você tinha uma esponjinha muito pequenininha, parecia um donut pequeno, miniatura. Você ia na pia, dava uma gota, fazia assim, a espuminha aparecia, ok, ativei o Aí contraceptivo. colocava por via vaginal. Foi Coloca esse o vagina. método, então? Foi. Que bacana. Que era o Today. O Today vinha ou único, ou é Today. Aham. Ou 3. Não funcionou. É. E foi falha. E é interessante que, por exemplo, lá tem muita coisa assim. O americano, pílula, a gente já está acabando. Tem uma pílula chamada Fenco. Fen, de feminino. CO de... Não, é ferro, tá? É chiclete. Caramba. Então, você já imaginou você no seu consultório oferecer uma pílula que tem que ser mastigável? Só funciona se você mastigar. É igual o Meclin, né? Meclin você tem que mastigar. Agora tem o gel mastigável. Então, você dava uma pílula já com ferro, porque ela sangrava muito. Então, uma variedade de coisas. Que... Né? É, bem... Você vê, o diafragma é um negócio praticamente morto. É.
né? Mas existe. Existe. Voltaram. Mas O Andalan voltou com um Sim, eu Caia, cheguei a ver. que é o diafragma, que você não precisa medir, porque entraria na maior parte, independente da paciente ser nulípara ou multípara. Só que a gente é muito difícil. Hoje em dia, o espermicida é muito caro. Você manipular é muito caro. E só o diafragma, métodos de barreira ou você métodos tem que comportamentais, associar. você tem que associar. Senão não tem tanto benefício. Sim. E aí, enfim. Bom, eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui. adoramos. Muito bom. Foi né? ótimo. E assim, sendo bem sincera, eu ficaria, de verdade, horas escutando vocês falarem, assim, vocês em si falando sobre um assunto. Então, Com muita evidência. com muita evidência, com muita propriedade, tranquilidade, articulação. com experiências de vocês que não tem uma experiência de jornada tão longa, mas assim, já é uma bagagem tão legal, assim, de se escutar pra gente jovem, né? Tô falando, me incluindo nisso, escutar e ouvir vocês falarem. Então, assim, muito legal. Assim, dá vontade de escutar. Então, o podcast de vocês com certeza é muito. Dizer, com certeza. É. Ai, obrigada. Muito obrigada, Muito gente. obrigada. Adoramos. Vocês são opinião de sempre muito vocês é- gentis.